Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks e hoje nós teremos uma mesa cheia para falar de um assunto que eu adoro, IA. Mas não é somente falar de IA, até porque isso aí todo mundo já está cheio de saber o que é IA. Aqui nós vamos falar se você da área de supply ou de compras tem que ser realmente um comprador, ou se a tua função vai virar um avatar, ou se você deve ser um gestor de avatar. E se você não entendeu o que é, fica com a gente, porque a gente vai explicar o que é esse nomezinho avatar aqui. E para isso a gente vai fazer um rápido resgate, né? Como que era a área de compras há 20 anos atrás? Será que é exatamente igual? E para isso, o Ale, nosso convidado de hoje aqui. Ale, você há mais ou menos 20 anos atrás entrava na área de suprimentos da Vale, a pequena, grande, gigante Vale do Rio Doce na época. Exatamente, Alex. E aí, nesse momento que você entra, você como um comprador ali tinha, com certeza, era super amigo e as pessoas das outras áreas clientes eram super confiáveis, né, no comprador. Sim ou não? Não. Não. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. Então, na verdade, não. Existia, né, naquela época, acho que até hoje ainda tem algumas empresas, cada um tem um estado de maturidade diferente, uma certa resistência das áreas em relação a suprimentos. Então, muitos acreditavam que para requisitar bem, para escolher bem aquilo que tinha que ser comprado, contratado, deveria ser a própria área requisitante, né, fazendo isso sozinha, fechada entre quatro paredes e tudo mais. E logo quando eu chego na Vale, no Complexo Tubarão, em Vitória, onde eu era responsável por ferrovia, porto e mina, né, e pilotização, né, usina de pilotização, teve um diretor da área, Ângelo Falco, pode falar o nome dele? Pode, lógico. Já falei mesmo, né? Ah. Ele brincando comigo, Alexandre, quando eu quero comprar uma cueca, eu não peço para minha esposa, eu não delego para ela, eu vou lá e compro. Né? E aí, poxa, eu tendo trabalhado em outras áreas antes, marketing, vendas, né, não fui com aquela abordagem típica, né, de chegar lá, não, peraí, não é assim. Não, peraí, como é que é essa cueca? Qual é a cor dessa cueca? Tem que estar folgada? É curta? Como é que é essa? Então, assim, a gente foi conversando e depois de meia hora de conversa eu consegui quebrar um pouco essa resistência dele, ficamos grandes amigos e consegui, junto com o meu time, penetrar mais e trabalhar lado a lado com o time dele nas requisições. Quando você, em suprimentos, consegue trabalhar a requisição nascedora da demanda, você consegue contratar melhor, você consegue se preparar melhor para poder botar essa demanda no mercado, né? E ter mais tempo, né? Apesar deste problema ou deste desafio existir até hoje, ele é muito menor do que era 20 anos atrás para hoje, muito menor, porque lá estava surgindo a área de compras, as pessoas, né, a gente tem aquele indicador famoso coverage, né? Cara, a grande meta da área de compras era ter um coverage maior, ou seja, eu consegui centralizar as compras em mim e fazer eu o que fazia. Hoje nós já estamos numa lógica diferente. Num outro patamar. Num outro patamar, de que a lógica não é aquela de 20 anos de trazer tudo para dentro, como pelo contrário, muita coisa do que eu faço hoje de compras eu quero voltar para a área cliente, para a área dos stakeholders, ou o nosso tema de hoje que é, eu nem quero voltar e não quero fazer, eu quero automatizar e deixar que a IA faça. Então, esse tema que você trouxe aqui, super legal da história, é mais para fazer uma abertura no nosso bate-papo, de entender que as coisas evoluíram de 20 anos para cá tamanha, que hoje a gente vive uma fase tão interessante quanto aquela que surge a área de compras, de que hoje fala, nossa, mas o papel da área de compras, então, é comprar o que o cliente me pede, o requisitante, ou já é entregar um outro tipo de valor, porque a IA vai assumir boa parte do nosso trabalho operacional. Acho que esse é o momento que a gente está vivendo aqui. Sem dúvida. Né? Esse é um momento divertido que a gente vai discutir. Nunes, fala, Alex. Prazerzão. Muito obrigado. Prazer aí. Obrigado pelo convite. Se apresentar? Legal. Sou Benoni, sou head da área comercial do Gimba. Já conheço aí o Alexandre, grande história, grandes empresas que ele passou. Fê, prazer aí. Prazer todo meu. Vamos aí ajudar, colaborar e ser um pouco provocativo com esse tema aí. Vamos ser polêmico. Fê, muito obrigado. Se apresente para o nosso público. Vamos lá, então. Sou Fernando Belcorso. Tenho uma carreira mais ou menos de 30 anos nesse mundo de supply chain, né? Passei pela TAM, pela Gol, pela Harley Davidson, Walmart, diversas empresas, né? Fiz uma carreira mais ou menos aí executiva, né? E agora, há um ano, eu sou consultor na área de supply chain também, né? Nesse momento, estou fazendo a implementação startup de uma fábrica para um grupo varejista, eu vou falar o nome também, para a Aramis, né? Estou finalizando o projeto de estruturar uma fábrica para eles. E por que eu estou aqui, né? Por dois motivos. Primeiro, porque sempre tenho o prazer de estar aqui com o Alex e em outros eventos aqui do
da Embrask, e também porque, particularmente sobre a questão de IA, eu estou me aprofundando no meu doutorado sobre esse tema. Então, eu estou começando o doutorado lá na USP, né, na Poli, começa a 26 agora, né, as matérias, e vai ser justamente sobre isso, a aplicação de IA em supply chain. Então, tem aqui alguns cases teóricos, alguns cases práticos, que a gente vai discutir depois também na medida em que for apropriado. Boa. E Ale, suas passagens, por onde você passou aí como líder de grandes empresas? Então, Alex, eu tive uma passagem bem eclética, né? Vamos dizer assim. Eu comecei em oil and gas, na Shell, foram 16 anos lá, em marketing, vendas, real estate, novos negócios. Aí fui para a Vale em suprimentos e fiquei lá por 4 anos. Depois passei por hotelaria, 1 ano e pouquinho também. Depois em educação, no Grupo Edux, onde eu fiquei bastante tempo, foram quase 6 anos e meio. E por último, agora no Grupo Casas Bahia em varejo. Então eu brinco que eu já completei o álbum de figurinhas. Né? Já. É varejo, indústria e serviço. Já bateu todos. Exatamente. E em diversas áreas, né? Nos últimos 20 anos em suprimentos. Mas antes disso também, marketing, vendas, eu acho que isso também me ajudou bastante a ter uma visão diferenciada no dia a dia. Bom, vamos entrar na pauta de hoje, né? Primeiro, a gente colocou esse nome de Avatar, né? Vamos pedir para você explicar a sua interpretação do que é Avatar. E o Fê também pode falar o que é o Avatar aí. Pois é, o avatar, né, se a gente for na acepção da palavra, né, é um símbolo, é uma imagem, é uma máscara, né, é alguém que personifica alguma coisa, que representa alguma coisa, né. E eu acho que a IA, ela tem esse potencial, né, aliás, não é um potencial, já é uma realidade, né, de fazer realmente, né, às vezes do comprador, né, ser exatamente um agente, né, alguém que tá ali fazendo exatamente o papel de um determinado escopo, né, de um comprador, seja qual for a cargo da pessoa na empresa, né? Muito bom. Boa. Fê, alguma coisa a se acrescentar nessa explicação? Algumas coisas assim. Vou lançar uma polêmica também. É sempre bom, né? Começar. Bom, sempre ótimo. Então vamos lá. Complementando um pouquinho, de fato, então a gente, no mundo da IA, a gente pode traduzir o avatar como um agente, de fato, um agente que pode ser tão sofisticado quanto se queira e quanto se tem a capacidade computacional, né? Da gente poder fazer ele no formato que a gente quer. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, o que esse avatar pode ser? Ele pode ser desde um sisteminha com muito pouca inteligência, mas muita automação, ou seja, aquele carinha que faz sempre aquilo que você pediu do mesmo jeito, ele é uma programação normal. Ele pode evoluir para um meio termo, que ele tem um pouquinho de inteligência artificial de verdade, que é o quê? Que vai trazer flexibilidade e um pouquinho de raciocínio para esse sistema. Então ele vai aprender um pouquinho, se a gente aprende com a experiência, ele pode ser educado pela gente ou pode aprender sozinho, né? Falando uma linguagem bem prática. E ele pode evoluir ainda mais, ele pode ter ferramentas de linguagem natural, onde ele pode conversar com o seu fornecedor, pode conversar com o seu cliente interno e virar um avatar de verdade. Através de inteligência artificial, criar uma imagem, né? Isso não é ficção científica, isso é absolutamente realidade, né? Não, tá rodando. Faz tempo, né? Veja aquela apresentadora do Maiô Luiz, é isso? Isso, então, ela é um avatar daquele tipo. Até isso, você realmente emular uma pessoa, né? Então, complementaria dessa forma. A pimenta é a seguinte, né? Vou jogar já, porque acho que esse é um tema que a gente vai discutir, deveria discutir com mais profundidade, que é assim, ó, compras, né? Qual o papel de compras vai dentro de uma empresa? Obviamente que além do papel transacional de comprar, ele tem uma característica muito estratégica, né? Ele afeta diretamente o bottom line da empresa. Quanto melhor você compra, melhor seu bottom line, né? E o contrário também, primeira coisa. E a segunda, ele afeta a operação da empresa, né? Comprou errado, não produz certo, não vende certo, pegou um fornecedor picareta que não te entrega no prazo, não vende certo, e por aí vai, né? Até que ponto, isso é um lado. Outro lado, a gente sabe que, por mais que IA esteja evoluído hoje, saiu uma reportagem no Estadão semana passada, não sei quem viu. Eu sou da velha guarda, eu leio Estadão todo dia. Eu também. Você também mas online ou no papel? Eu leio online. Eu leio online também. Então, eu sou assinante do Estadão online. Eu assino online. Do Globo e do Valor também. Eu não assino mais não. Eu assino, eu só vejo Estadão. Consumo de internet. Bem mais eclético. Consumo muito mais YouTube, né? Muito mais YouTube do que notícia de jornal. Eu gosto de YouTube também. Mas prossiga. Mas qual a notícia do Estadão? Não foi assim, não foi tipo 2001, Odisseia no Espaço, não foi o computador sozinho que se rebelou. Mas nos Estados Unidos, eu vou lembrar o nome da empresa depois, notícia do Estadão. Uma empresa, ela simulou uma situação em que fez com que a IA dela chantageasse o programador. Isso, eu vi essa reportagem. Você viu essa?
literalmente chantageou. Ela colocou lá ensinou a IA a se proteger. Aí falou assim, olha, eu estou desligando você, IA, para colocar uma versão melhor sua. A IA teve acesso aos e-mails do programador, o programador simulou que tinha uma amante, uma namorada. A IA falou assim, pense 2 vezes antes de desligar, que eu tenho aqui algumas informações que eu posso apresentar para tua mulher. Isso é reportagem real, sério, né? Então vamos pegar esses 2 mundos. Primeiro mundo, o mundo de compras, em que ele afeta de uma maneira tão forte a estratégia da empresa, performance e tudo mais. Por outro lado, uma IA, que por mais que você seja especialista, você não tem o domínio completo do que vai aparecer lá na frente, né? Ela evolui, ela pode alucinar, isso é uma alucinação, né? Então a pergunta, a polêmica é assim, pode ser a IA mais perfeita do mundo. Até que ponto que a gente teria coragem de deixar a decisão de compra na mão de uma IA? Tá, vamos. Essa pergunta é excelente, mas a gente vai responder depois. Rapaz. Depois. Por quê? Porque acho que vamos avançar no que está fazendo e aí a gente responde. Vamos chegar nela, perfeito. Vamos chegar nela. Claro, perfeito. Aqui. Tá ótimo. Vamos falar só do que você falou aqui do Avatar. Você narrou uma primeira parte, né? Você dividiu em 3 aqui praticamente, uma mais inteligente, já tá autônomo, uma intermediária e uma de começo que faz automação. A gente poderia chamar mais de maneira mais popular, que essa aqui é um robô, né? Um RPA, um robô de autonomia aqui, um RPA. Essa segunda tem um robô misturado com algumas aplicações de IA isoladas, e esse terceiro, que é o agente, já é uma IA por conta própria, orquestrando tudo. Então, esse é o primeiro ponto. Para a gente falar de Avatar, eu concordo com o Fê, fica mais próximo a gente explicar Avatar como o agente de IA. E atenção, pessoal, atenção no que eu vou falar. Hoje já está até ficando básico o que eu vou falar, mas o futuro é de agente de IA. Vou repetir para vocês. O futuro é Agent AI. Não é na IA generativa somente, por exemplo, de um chat GPT ou de todas as generativas. Né? Concordo. A gente hoje está, muita gente ainda sem maturidade, mas eu digo, quem já está usando como usuário, não como um programador, não como cientista de dados, está usando um chat GPT, está usando um Claude Sonnet, está usando um DeepSeek, está usando um monte de outras, Gemini e por aí vai, que são IAs generativas, você usa com prompt. Você pergunta o prompt vai lá, te dá uma resposta, você interage com o prompt, volta, interage, volta. Muito bem. Isso aí é um uso seu via prompt de IA generativa. Um agente de IA, que é um avatar que a gente está falando, ele assume a orquestração de maneira autônoma, fazendo as coisas sozinhos, de várias chamadas de várias etapas. Então, um agente de IA, um avatar, ele consegue, por exemplo, chamar um RPA, um robô, robô executa, ele volta, ele pega o resultado, ele pensa em cima do que ele faria com essa decisão, executa uma parte de IA, volta, ele, por exemplo, vai no chat GPT, digita alguma coisa lá, o chat GPT responde para ele, ele pega essa informação, ele entra no sistema, vamos falar de sistemas de compras, um e-procurement aqui, ou um SAP, ou um Oracle, ele vai lá no sistema, interage com o negócio, pega a informação de volta, processa outra coisa, coloca o pedido, vai lá no DocSign, pega o DocSign, manda pro cara, o DocSign volta, assina e ele faz o negócio inteiro de ponta a ponta. Alex. Veja, só para Claro, fechar, então são um agente, ele orquestra múltiplas etapas, chama um monte de gente aqui no meio, seja automação, não toma decisão, pega informação, devolve, devolve. Isso é um agente de IA, que na prática é o que um ser humano faz, você vai chamando, você entra lá no SAP, você entra lá no Oracle, você entra lá no... Você vai no negócio, você entra no site, volta, pega informação e trabalha. Diga. Não, eu ia falar para você que o mais louco de tudo isso é que esse agente pode evoluir mais um degrau ainda, já evoluiu, já tem muita aplicação assim, e no finalzinho ele conversar com outro agente. Isso, perfeito. Ele conversa com a gente que faz planejamento de materiais, por exemplo. Ou conversa fornecedor, né? Claro. Interagirem. Então não só a área de compras, mas também a área distribuidora, ou a área que vai demandar essa necessidade. Eu tô usando um case para explicar de compras de agente, que é um que eu fiquei muito próximo, porque eu fui para Las Vegas, né, 2 vezes já. Eu fui uma para o Coupa Inspire, que me convidaram, o pessoal da Coupa me convidou para ir, e o pessoal da SAP também para o Spend Connect, eu fui para lá. Eu fiquei muito próximo de um case bem interessante de um agente de ponta a ponta, que é um caso da CSN, você falou da Vale, da CSN, que tem um agente, chama UIB, né, Intelligence Buyer, que ele faz a compra de ponta a ponta sem nenhum comprador. Vamos narrar isso aqui para entender. Parece um RPA, não é um RPA. Porque já existe compra por catálogo, claro, só com automação. Vamos dar um exemplo de uma compra por catálogo por automação. A compra eu já tenho meu catálogo negociado. Vamos pegar a Gimba, né? Gimba é um ótimo exemplo. Cara, eu tenho o Gimba lá, tenho material de escritório, tenho folha sulfite lá, já está negociado. Limpeza, isso.
Higiene, limpeza, Higiene já está tudo. anunciado. A Gimba já é o fornecedor oficial, já está dentro da plataforma de procurement. Eu tenho a quantidade que se consome por loja, por exemplo, se eu pegasse o Grupo Casas Bahia como exemplo, eu vejo lá por loja quanto consome, e eu consigo, já que já está negociado com a Gimba, já que já está no catálogo, e como já tem as pessoas de lá, o gerente da loja já sabe quanto consome, mas eu posso validar, eu falo o seguinte, se o gerente da loja vier aqui e pedir para comprar X, folhas sulfites para a loja, o robô vai lá, o estoque tá alto, tá baixo. Tá baixo. Ele tem autorização? Tem. Dispara, compra, ele simplesmente manda um eletrônico para a Gimba, fala comprar, a Gimba vai lá, devolve, compra, emite a nota e coloca lá. Isso é um robô, não tem inteligência nisso aí. Né? A outra coisa é falar o seguinte, não, peraí, vamos comprar, né, um negócio do zero. Só pegar o seu exemplo da Vale, vou inventar aleatório. Você aqui manja do negócio, comprar ferrovia, né? Eu vou ter um caso que é muito legal, que era compra de dormente, esse caso eu lembro até hoje, velho, um caso de dormente para trilho de linha de trem. Cara, você fala, eu preciso comprar dormente para linha de trem. Bom, quem são os fornecedores? Não tenho no catálogo, eu preciso comprar dormente. Eu tenho que negociar, eu tenho que checar. Cara, esse agente de IA que tem no CSN, por exemplo, seria capaz de comprar um dormente. Como que ele faz? Ele pega quem tem de dormente cadastrado dentro do SAP, não o que está no catálogo, que já alguma vez vendeu dormente para a CSN ou teria vendido para a Vale. Ele pega o que vendeu, cria sozinha uma RF, uma RFP, uma RFI, tanto faz, depende da... Ele já analisa. Ciclo, né? Ele analisa, cara, eu tenho muita informação desse cara? Tenho, não preciso mandar RFI. Não tenho nada, vou mandar uma RFI. Mas ele cria RFI, manda RFP, volta. Na hora que volta a RFP dos fornecedores digitalmente, ele analisa e compara uma com a outra, seleciona 3, volta de novo, negocia, ainda não. Negocia, devolve, premia o cara que conquistou e já vai lá, emite pedido de compra e põe. Veja, houve uma coleta de 10 fornecedores que já venderam, houve uma RFI, voltou, uma RFP voltou, de 10 filtrou para 3, de 3 foi lá, negociou a rodada por mensagem, voltou, escolheu, premiou e foi. De uma compra que não é a Gimba por catálogo. Claro. Perfeito. Isso é um agente que já está rodando. Isso, assim, né? Isso que você está falando, né? Eu fiz também na Edux, tá? Boa! Quase 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, a gente entendeu que tinha um problema sério, um pain point que era a cauda longa. Perfeito. Itens de baixo valor agregado, mas que você, né, para uma operação, dificulta a vida de quem está na ponta, na unidade, né, de ensino. Então a gente chamou uma empresa, no caso foi a Bots Lab, que fez esse trabalho. Bots Lab, isso aí. Na época o Wesley estava lá, depois ele fez a Supplify agora. Mas enfim, e a gente queria justamente criar um agente para fazer essa atividade, para contratar materiais até uma determinada faixa de valor. Isso, tem essa questão de valor. Então começou com 5 mil, hoje está em 50 mil. Boa, perfeito. O CSN também foi aumentando a escala, tá? Como benchmarking foi aumentando. Você vai dando corda, né? Você vai dando corda, isso aí. Você vai dando confiança. Né? Então, assim, exatamente o que você falou. Então, basicamente, o agente, ele entrava em todas as telas que um comprador entraria no SAP, no Ariba, no caso, que a plataforma era Ariba, olhava, né, quem estava cadastrado, qualificado, quem estava apto, quem tinha feito alguma cotação nos últimos tempos, né, pegava o custo histórico de aquisição e corrigia até a data pelo IPCA, ia lá no site do Banco Central, pegava o indexador, corrigia, né, para poder ir a mercado. E ele soltava a solicitação de cotação direitinho, equalizava, negociava. É isso aí. E aí tinha um go no go. Só para pegar um exemplo legal, para tentar o seu case que eu não conheço, ele negociava especificamente como? Troca de e-mail, troca de mensagem, voz? Pelo Ariba. Não, então, nesse caso era pelo Ariba. RFP pela Ariba, vai Ariba, volta Ariba, vai Ariba, volta Ariba. Perfeito, inteiro, beleza. Não era voz, era sempre Ariba. Sempre Ariba, perfeito. Como deve ser, né? Assim, acho que a gente tem uma ferramenta tão importante, seja Ariba, Copa, qualquer que seja. NIMBY, né? Enfim. NIMBY, qualquer que seja a plataforma, né? O procurement, a gente tem que usar a plataforma, né? Se a gente começa a fazer ligação telefônica, começa, né, a falar muito com o fornecedor, você acaba, né, poisoning, né, estragando o processo, né, deixando ele não auditável como deveria ser. Perfeito. Mas voltando, né? Então, assim, se a IA conseguisse, né? No caso, só para vocês saberem, a gente batizou no nome singelo de Rose, em homenagem aos Jetsons, né? Quem é mais antigo conhece um pouquinho esse desenho. Né? Então era a Rose, aquela robô dos Jetsons, que fazia as compras, né? Era o agente de IA. E, bom, o que acontece? Se o valor, né, ficasse igual, ou pelo menos abaixo, né, do custo histórico corrigido,
seguia adiante e emitia pedido de compra. Perfeito. Se não atingiu, ela parava e passava a bola para um comprador da vida real. Tá? Era assim. Perfeito. E aí o que aconteceu? O nosso grande objetivo era tirar trabalho do comprador, trabalho transacional do comprador, que não mexe o bottom line, não aumenta, né, o resultado da companhia. Né? E o que aconteceu? Ela acabou dando saving. Ela ficou 12% em média de saving em relação às contratações. Né? E aí ela começou a provocar até uma certa ciumeira no time. Né? E que tá contratando mais rápido, porque time to marketing de um prazo médio de 16 dias corridos, ela passou a contratar em 8, foi pela metade mais ou menos, né? E 10 a 12% de saving sempre. Não, e o volume? Um volume grande. E assim, um volume muito maior. E o mais legal, o mais bacana foi que a gente não pegou essa produtividade, esse ganho de eficiência e transformou simplesmente em redução de custo, mandando embora compradores. A gente aproveitou os compradores para tarefas mais importantes que não estavam sendo feitas, né, e mais estratégicas. Então deu mais valor para a rotina do comprador também. Né? Não foi um case de redução de custo interno em suprimentos. Pelo contrário, foi como uma autofagia, né? O girino comendo a perninha para virar sapo, né? Indo para uma área mais importante da área de suprimentos, né? Saindo um pouco do transacional. E o bacana é que, como eu falei, né, foi crescendo o valor. Começou com 5, 10, 15, já está em 50 mil hoje. Né? Então, realmente, né, você vai ganhando confiança, você vai dando mais corda, você vai dando mais limite, né, para a IA poder ir trabalhando. Né? Mas acho que assim, a grande sacada, né, dessa mudança, né, foi, primeiro, ela atendeu uma dor. Tinha um caso prático, tinha um pain point para ser resolvido, para ser endereçado. Né? Não foi uma experiência, não foi algo assim, vamos testar para ver o que vai dar. Não, a gente tinha um objetivo claro, tinha uma dor que tinha que ser resolvida, e foi resolvida. E agora a etapa, a dificuldade maior, porque quando... outra coisa importante, você tem que ter uma ferramenta de PDM, tem que estar com o seu cadastro de material bonitinho, redondinho, bem saneado, para não ter nenhum problema, senão você não consegue fazer funcionar direito. Perfeito. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começou, eu já não acompanhei mais, porque eu saí da Edux, né? Mas quando a gente começou a fazer para serviços também, passou a ser um outro desafio. Lógico, porque a especificação é mais complexa do que o produto. Exatamente. Customizado, né? Exatamente. Então, assim, você não necessariamente você consegue pegar o histórico de contratação para fazer uma serviço é muito mais difícil. Para pegar o baseline. CSN igual, tá com o benchmark. O serviço ainda não tá funcionando ainda. Mas tá pensando o que a gente percebeu é que tem algumas etapas repetitivas da jornada do comprador que a IA pode fazer por ele. Aquela entrada e saída de tela. Vai numa tela para pegar uma informação, vai para outra. Não, a IA, então, ela consegue... Né, por exemplo, montar a SDC e disparar, né, de acordo com o vendor list estabelecido pelo comprador de serviços. Né? Então, dá para também colaborar, mesmo que você não esteja de ponta a ponta utilizando o agente, né, em etapas da jornada do comprador, mesmo que seja de serviço. Né? Perfeito. Mas acho que o próximo passo é como é que a gente consegue parametrizar as compras de serviço para que ela consiga entender e trabalhar como se fosse um comprador mesmo, né? Isso aí. Cara, esse é o caso para a gente discutir aqui, né? Esse é o caso. Vamos começar, porque a gente vai chegar na tua pergunta lá. Claro, né? claro. Esse caso aqui, interessante. Quando a gente fala, puxa, a dor número 1 foi eu tenho uma cauda longa, toma muito tempo da equipe, traz pouco valor agregado. Isso. Ficou, entre aspas, confortável para você como líder tomar essa decisão. Talvez não fosse confortável para você tomar essa decisão no spend mais alto que você tem, mesmo que seja produto, vamos tirar o serviço. Né? Não seria confortável, você vai falar, não vou colocar. Mas quando você vê que deu 12% de saving, você faz a seguinte conclusão. Tá melhor do que o meu comprador. Talvez porque ele tenha mais tempo e siga um processo que para esse tipo de compra, o meu comprador de fato não seguiria. Você imagina o que você falou ali, vai lá, atualiza o preço do índice, volta, pega o histórico. Volta. Você criou um processo da melhor compra possível, do momento. Pode ser que essa melhor compra melhore depois. Que, eventualmente, se você tiver 10 pessoas no time, só 3 ou 4 seguirão isso aí. Você tem 6 pessoas. Dentro dessa lei de raciocínio e performance, sim. Perfeito. Você entendeu? Não. Você tem um padrão ali que os seus melhores compradores fazem isso. Não teriam esse padrão. Mas só os melhores compradores fazem. 60% do time não compra tão bem quanto esses 4 porque ele não segue o protocolo de padrão inteiro. E você programou esse negócio fazer. Por isso que, eventualmente, é uma hipótese, a discussão polêmica é sobre isso, é isso que eu quero discutir. Por isso que a hipótese de ter dado 12% que lá não dava é porque, na verdade, aplicou um método que o comprador criou do melhor fazer, deveria fazer, mas ele não faz. E nessa perigosa conclusão que eu vou polemizar isso aí faz melhor do que um comprador. Portanto, automatizar 100% dá muito mais resultado do que deixar na mão. Agora vamos à polêmica.
Não era, mas vai ser. Vai. Não, na verdade é assim, eu estou imaginando, eu vi o seu caso agora e estou aqui raciocinando junto enquanto estou ouvindo, né? Vamos ver se o meu raciocínio está correto. Ó. Você aplicou isso para itens de cauda longa. Sim. Sim. Então, na verdade, qual a grande vantagem que você teve? Muito trabalho operacional, que levava tempo, que eventualmente nem todo mundo, nem todo comprador tinha paciência, tinha disposição para fazer da forma correta, para procurar o tanto de tempo também, né? E tempo também, né? De uma forma geral. Não fazia, isso. Começou a ser feito por um sistema. Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte. Então, para esse cluster de produto, vamos dizer assim, me parece realmente uma solução, porque nesse caso, mais esforço transacional trouxe resultado. Mais esforço transacional. Vamos pensar numa outra categoria agora. Porque ele está pensando o seguinte, até que ponto o comprador pode virar um avatar, tá certo? Isso. Então vamos pensar numa outra categoria de produto em que, primeira coisa, o conhecimento técnico é importante, conhecimento técnico do produto em si. Imagina um varejão, Casas Bahia, Walmart, Centauro, quer que seja. Então um gerente de categoria tendo que negociar uma categoria de tênis de futebol. Então é muito importante que ele conheça a moda, que ele conheça o mercado, que ele conheça a tendência. E outra coisa, uma negociação sofisticada. Você não está negociando com o vendedor da base da pirâmide para te vender arruela, parafuso, etc. Você está negociando com, eventualmente, o diretor de compras, que é o cara que conhece moda. Vou fixar o exemplo de um tênis de futebol. Isso, tênis é uma boa. Né? Tênis, chuteira. Chuteiro, o que é que seja, né? É um nível, em primeiro lugar, é um mundo completamente diferente e é um nível de sofisticação completamente diferente de negociação e de compra também, né? Vamos pensar junto aqui, até que ponto esse tipo de ferramenta ajudaria ou teria o mesmo resultado num mundo mais sofisticado como esse, por exemplo? Uma pergunta para a gente discutir aqui. Então, pode responder. Eu já começo respondendo então a minha opinião aqui, né? Quando você tem um produto, né, um item que está sendo, que quer ser, né, comprado, adquirido, que é mais commodity, está mais padronizado, é muito mais fácil e aí realmente, né, o comprador, como a gente conhece hoje, ele perde para o agente de lavada. De lavada. Então, vamos já pensar de largar. Eu não sei se você concorda também, Benones. Só para a gente limpar, eu vou voltar para você. Estamos meio que unânimes que um produto mais comoditizado, simples, cauda longa, perde de lavada. Isso. Sim. Vamos superar isso aí, vamos discutir isso aqui agora. Exatamente. Então vamos lá. Estratégico. Tira essa dúvida, ouvinte. Vamos pro estratégico. Ó, esse aí já foi. Lá que vai dar resultado. Vamos para a próxima. Quanto mais estratégica a categoria, aí você tem outras variáveis que têm que ser levadas em consideração, né? Vamos pensar aqui, só para dar um exemplo, aterrissar aqui, não vai ser estratégico para algumas empresas, para outras pode ser, mas pensa, por exemplo, nos serviços de vigilância, de segurança, tá? Uma empresa varejista com várias unidades espalhadas pelo Brasil, né? O setor de vigilância, de segurança é muito importante, né? É uma questão no Brasil cada vez mais com problema de roubos, assaltos, né? Você precisa realmente ter uma equipe, né, pronta para ação, né, para efetivamente coibir, inibir os assaltos, furtos, né, que podem acontecer. E você tem vários players regionais, né? E basicamente, se você tem uma atuação nacional, como por exemplo é o caso do Grupo Casas Bahia, onde eu trabalhei, você precisa saber quem efetivamente em cada região tem, né, uma boa atuação, uma boa performance, um bom envolvimento com o poder público, né, para quando tiver algum chamado, alguma situação, algum sinistro, poder agir rapidamente com coordenação, com inteligência, né? Então não é tão trivial, não é você fazer uma SDC e bota só o melhor preço ali e tudo mais, né? Explica a SDC para quem não conhece a sigla. Solicitação de cotação, desculpa. Não, vamos falando, a gente fala, só traduz aí, pessoal. Então você precisa entender direitinho, conhecer muito bem teu vendor list em cada região. E tem situações que podem ser parametrizadas, tá? O que eu vou falar não é impossível da IA fazer, só que dá um pouco mais de trabalho. Imagina o seguinte, você está lá com 50% das suas unidades sendo atendidas por fornecedor A. E as outras 50% está entre B, C, D e A, está bem pulverizado. Mas tem uma concentração com o fornecedor A, né? Esse fornecedor A, ele já está num grau de dependência da empresa, né, contratante, muito grande. Então você vai fazer uma SDC e você vai convidá-lo para os outros 50% que ele não está participando. Será que isso é benéfico para a companhia? Né? Você até pode ter uma redução de custo, ganho de escala, famoso, mas o teu grau de envolvimento, de risco com esse fornecedor muda drasticamente. Né? Então, assim, não é qualquer avatar que vai ter essa sensibilidade
para poder perceber essas nuances do negócio, entendeu? Outra situação, esse fornecedor A, hipotético, ele pode estar com problemas trabalhistas. Perfeito. Ele está cadastrado, ele está qualificado, mas olha, todo mês chega um processo trabalhista, né, de um terceiro que trabalha, né, para o grupo através desse fornecedor, né, funcionário desse fornecedor, que tenta, né, no polo passivo envolver, né, a empresa também. Isso não desqualifica o fornecedor, né, se ele está pagando, se está honrando lá os compromissos, mas ninguém quer ter esse tipo de problema, né, jurídico, trabalhista, para poder resolver. Então, assim, não é tão trivial, né, você colocar... Tá perfeito, eu vou esticar a corda. De que fique claro, audiência, que eu não estou falando que eu concordo. O meu papel hoje de moderador aqui é provocar a discussão e eu vou sempre esticar a corda do outro lado. Nesse caso aí eu concordo plenamente, por isso que o Fê levantou um bom ponto, que é, para produto mais simples, está fácil, molezinha, está fácil programar e a própria IA aprender com ela mesma no histórico de maneira simples a melhorar o processo. Quando você entra numa categoria que a compra do produto ou serviço ela tem mais variáveis em jogo, isso dificulta um pouco mais. Sem dúvida. Ponto. Então isso aí também para mim é unanimidade. Aqui, no seu caso de exemplo, a gente tem duas coisas importantes, que eu vou defender o lado IA só para provocar, obviamente. Defendendo a tecnologia contra o comprador neste momento. Falo isso porque senão a pessoa fica brava comigo, né? Vou lá no Ford Compras e falo, você está defendendo? Não, só é neste momento. Os agentes são específicos. Isso é uma coisa que eu aprendi. Hoje, eles não são generalistas. Existe um AGI, né? Existe um conceito de AGI que é a inteligência geral artificial, que é tipo um ser humano que faz tudo. A AGI não existe ainda, tá bom? Não, na prática, não existe uma AGI. Então, o momento que a gente vive aqui, 2025, são agentes específicos. O que quer dizer? Que o agente que você chamou de Rose, beleza? Ela compra aquele tipo de produto. Não é a Rose que compra, não é o avatar Rose que compra este produto. Este produto aqui, o serviço de vigilância, tem que ser comprado pelo Mike. Quem é Mike? É um novo avatar, como se fosse um novo comprador. Designado para isso. Designado para comprar serviços de facilities ou só de vai poder fazer esse mapeamento de regionalização. Isso que você falou, você vai treinar e colocar de parâmetro em IA, que se nessa aqui você demorou para treinar a Rose, vou inventar, 1 mês, provavelmente você vai demorar 3 meses para treinar o Mike, certo? E o Mike compra facilities para lojas de varejo. Ponto. Ele não compra mais nada. Porque o parâmetro que você colocou nele é esse aqui. Segunda coisa relevante, que dados existem disponíveis eletronicamente para você programar o Mike. Um exemplo, se hoje a única forma de descobrir um fornecedor de vigilância local é via telefone ou pedir indicação, fica mais difícil. Senão a gente não faz, porque os agentes conseguem também fazer, mas é mais difícil. Agora, se isso, por exemplo, tem consultando bases ou sites de internet e você jogando no Google ou no ChatGPT, quem são os fornecedores de serviço de vigilância para Pirapora do Bom Jesus? Puta, tá aqui 3 caras que fazem local. Aí você consegue entrar em contato com esse cara via e-mail para ele te responder uma RFQ, uma RFI. Eu fiz um exercício brincando depois da minha palestra com um diretor de uma grande empresa que ele estava na minha palestra na Maratona do Supply Chain agora 2 meses atrás, e eu falei de IA generativa e tal, ele falou, Alex, mas não é possível, ele estava perguntando que você falou mesmo lá, eu falei, não, mas o que você quer? Ele falou, não, eu quero ver se funciona mesmo isso aí Aí eu falei, você tem 3 RFPs aí? Ele me mandou uma RFP descrita com todos os parâmetros que ele tinha no RFP, era de contratar frete de funcionário, serviço de frete de volta de funcionário. E ele me mandou 3 cotações de RFP preenchida por fornecedor. Eu peguei o ChatGPT, peguei o Claude Sonnet, peguei o DeepSeek para comparar entre as IAs, para mostrar para ele. E eu joguei esse cara lá, ele me fez ranking com escala, lógico, meu prompt, mas ele fez ranking com escala de qual fornecedor dos 3 contrataria, ranqueando peso a critério, na visão dele, não na da empresa, mas na visão dele, porque eu não parametrizei, poderia ter parametrizado, eu não treinei isso para isso.
Ponto, ele falou, cara, os 3 IAs generativas que eu usei, Claude Sonnet, DeepSeek, ChatGPT, os 3 escolheram o mesmo fornecedor, fizeram tabela com score que variou, um deu score de 0 a 10 e um tinha 10 ou tinha 9, o outro deu score de 32% que não atendia os itens da FP, ele pegou a FP como modelo, eu fiz o cuidado de subir a RFP primeiro e falei, olha, eu vou subir uma RFP e esses são os parâmetros que você tem que analisar. Depois que você entender a minha RFP, eu vou te mandar a cotação para você comparar. Eu mandei o prompt, subi o arquivo e esperei ele pensar. Aí eu fiz um outro prompt e falei, agora compare. Resumindo, mais ou menos esse foi o meu processo. Entendi. E ele me deu com os critérios que estavam na RFP. Sim. Então você imagina, quando você pega o serviço de vigilância e fala o seguinte, mas eu preciso ver se ele tem problema trabalhista. Se isso está no meu arquivo de RFP, Ele vai buscar esses dados. ele vai buscar o dado lá, se eletronicamente tiver disponível com o meu fornecedor. Aí vamos supor que esteja. Aí ele me pega um outro critério que é, eu não quero que este fornecedor tenha um volume concentrado maior do que 70% no meu business. Você coloca dentro da FP. Cara, me diga que você põe lá e tem o dado, vai. Aí você fala, mas calma aí, Alex, esse dado trabalhista não tá eletrônico. Tá bom, então vamos pensar, como que o comprador pegaria esse dado? Vamos supor que ele mande um e-mail para o fornecedor e para o jurídico da empresa, espera voltar o e-mail. Eu posso ter um outro agente, que é a orquestração que você falou, eu vou ter um outro agente, que esse agente tem uma especificidade. Ele é um coletor de dados por e-mail e por WhatsApp do fornecedor. Você pedir para coletar, ele coleta. Então esse agente é todo programado lá para fazer o seguinte, vai lá no jurídico da área, você põe o e-mail do cara, ele escreve o e-mail jurídico, você pode me mandar, não sei o que, ele fala, esse agente chama, alimenta o agente com o dado que o comprador precisa. Pode ter um agente que alimenta outro agente. Isso, tipo, porque tem um agente específico de coleta de informação via... Eu tenho o Alex que armazena para o Mike que vai para a Rose. Que vai para a Rose. É isso. Pode ser isso. Alex, é exatamente isso. Você chegou exatamente no pulo do gato. Né? Na verdade, eu comecei falando, não é que o avatar, né, o agente não vai conseguir contratar aquilo que é estratégico, mas vai dar mais trabalho. Não, eu polemizei. O que vocês acham disso? Pois é, agora. Assim, concordo. O passível de ser também feito pelo agente mas vai dar muito mais trabalho e você vai ter que montar uma inteligência muito grande, várias fontes para ele poder beber, né, o que você está falando, para poder viabilizar. E aí, por exemplo, essa questão de achar o fornecedor que não está na base, que não está qualificado ainda, não está cadastrado em uma determinada unidade da federação, estado, né, exemplo, né? Essa é uma dor hoje dos nossos compradores. Isso. Não é só de um avatar futuro, é uma dor real, uma ferramenta de sourcing. Né? Então, assim, quando a gente começou a automatizar os processos, né, criou robôs e tudo mais, a gente ficou ainda mais latente. Ficou latente. Ficou mais visível. Mas você imagina... Fala. Aí o que acontece? A gente tem que estimular, a gente tem sempre... Pessoal, a vida como ela é, a gente tem sempre em suprimentos, tem os orçamentos, os budgets que a gente gostaria para desenvolver tudo aquilo que a gente quer desenvolver com fornecedores. Então a gente tem que fazer dentro de casa também, tem que pegar o pessoal para programar, né, para poder fazer algumas coisas também, que é um outro papo que a gente pode ter. A gente vai chegar. Exatamente. Então eu peguei o meu time de inteligência de suprimentos que eu tinha na época lá na Edux e falei, olha, dever de casa, homework, né, vamos pensar numa ferramenta de sourcing. Como é que a gente pode obter isso? Né? Existem ferramentas pagas. Isso. E não tinha budget para isso, não tinha orçamento para isso. Né? E o time foi lá e em 2-3 meses conseguiu desenvolver uma ferramenta de sourcing gratuita que busca no site da Receita Federal todo e qualquer CNPJ ativo pelo CNAE. Perfeito. Né? Em cada unidade da federação. Então hoje é uma realidade. O time foi lá e buscou. Então já tem a ferramenta pronta. Então Perfeito. Se eu já tenho pronto, eu posso plugar isso no avatar e o avatar fazer isso, entendeu? Buscar ele mesmo e não o comprador, né? Perfeito. Então até para essa situação que você acabou de listar como exemplo, né? Na sua explanação, já tem uma solução. Já. Então assim, essas conexões, essas pontes, né? Entre fontes, pessoas, entre sistemas, os APIs, né? Isso realmente é que é muito importante, você entender a jornada como um todo. Isso. Né? E conseguir colocar isso para o avatar fazer. É isso. Essa chama de full stack de tecnologia. Full stack de tecnologia. Full stack de tecnologia. Bonito o nome, né? Bonito não. Só para pegar um exemplo aí para você falar, essa questão que você falou de, mas como é que mapeia um fornecedor super específico local? Nós temos aqui, na Live Brás, que a gente tem o nosso grupo, o Supply Leaders Club, né? Que você faz parte do Supply Leaders Club, né? Cara, o que mais pinga aqui no dia a dia do Supply Leaders Club? Indicação de fornecedor. Cara, o que mais pinga aqui são duas coisas que pinga com mais volume. Duas ou três coisas que pinga com muito volume no nosso grupo de diretores e diretoras. Publicação de contratação de vaga ou indicação de currículo. Sim.
Outro, indicação de fornecedor. E outro, dúvida de algum job específico, como que você quer fazer benchmarking sobre facilities, como que compra no cara. Cara, basicamente, né, se a gente pegar, Resume isso. são 3 grandes blocos que correspondem a 50% da troca no Sprite Leader Scrum aqui. Cara, se isso aqui você pega indicação de fornecedor local por um grupo de WhatsApp, eu programo um agente Que entra para no grupo. entrar na minha pessoa pelo WhatsApp e fala, pessoal, alguém do grupo aqui, Por exemplo, né? né? Tem indicação de fornecedor de facilities em tal lugar? Bumba. Quem mais que eu tenho na minha rede de contato que pode ajudar? Ele pega a lista de WhatsApp de quem ele pegou alguma mensagem que ele avaliou, que o cara responde, manda individualmente para cada um, dispara, vou exagerar, 100 WhatsApps de uma vez só, com mensagem, pega de volta, coleta e acha o nome dos fornecedores. Faz a mesma coisa pelo LinkedIn pago. Faz a mesma coisa pelo LinkedIn. E lá todo mundo quer vender, é o E contrário. lá todo mundo quer vender. Isso. Né? Então olha que loucura, né? Você consegue também o que parece não programável, você é. Uhum. Aí você entrou num ponto importantíssimo. Vamos lá. Alex, mas entendo, e se isso é possível, todo mundo acha que é possível, qual seria a limitação de fazê-lo? Vou colocar a pimentinha. Então. Vai lá. Na verdade, ele não só é possível, como é mais ou menos um sonho de consumo, sabia? Você pegar mais ou menos o nível que tem hoje de IA, eu vou responder já a pergunta. A limitação, hoje, eu acho, na minha opinião, lendo artigo acadêmico e conversando com um monte de Boa. gente, não é mais a capacidade computacional, sinceramente. Não, Né? não é. Não, computacional não é Faz mesmo. tempo que não é mais, É né? mesmo. É a capacidade de grana que você Boa. tem. Esse é o limite. Foco, E grana. prioridade e grana. Grana. Por que grana? Pelo Eu seguinte, acho. ROI? Roy, nesse é isso. exemplo que vocês colocaram, por exemplo, de você ir buscar um cara, você precisa de fornecedores locais de segurança confiáveis, por exemplo, né? Uhum. Como a gente, sem querer retornar na pré-história, mas vamos lá, um ponto importante. Você consegue achar através do Google, e se não tem no Google, você está em Santa Cruz de la Sierra, lá em algum lugar, algum rincão do Brasil, que você tem só o cara com o anúncio dele na porta, tem que escolher outro jeito de fazer, né? Mesmo esse jeito de fazer, reafirmando o que você falou, dá para fazer via inteligência artificial, e você consegue começar a rechear essa tua inteligência com uma sofisticação que parece ficção científica. Eu vou falar bastante essa expressão, mas não é. Por exemplo, você fala o seguinte, eu vou para um outro, por exemplo, ao contrário. Eu sou uma empresa que é reconhecida por prestar bastante atenção com relação a meio ambiente, ESG e tudo mais. Uhum. A empresa é reconhecida por isso, o meu marketing é em cima disso. Na minha área de compras, eu posso criar um agente com uma inteligência a ponto de conseguir monitorar online ou frequentemente todas as notícias de internet dos meus fornecedores para saber se esse cara está com algum rabinho preso com relação a alguma coisa de segurança do trabalho ou de meio ambiente, o que quer que seja. Ou, por exemplo, Notícia. ligação com o governo, mapeia tudo se ele tem ligação com o vereador, com não sei o que, não sei o que lá. Sim. Por notícia. Pessoa exposta, né? É isso aí, É. a pessoa exposta politicamente. Sim. Que tem na pergunta de muito contrato. É. E o cara, Né? e o cara a pode, gente não acha. e o cara pode mentir no contrato. Pode. Lá É você isso. consegue ver, É isso aí. Mas ranquear o cara, né? já tem, inclusive, empresas, né? Posso citar mais um nome aqui, na Lincana, lá do Léo da Lincana, Isso. que faz isso, né? De uma forma muito É isso. profissional, né? É. Então você pode plugar o avatar. Pode nele. plugar, é isso aí. É isso aí. Mas deixa eu falar, qual que é o ponto aqui que eu acho que é interessante? O Alex falou também o seguinte, que realmente você tem agentes especialistas para fazer cada coisa, né? Uhum. A IA está avançando de uma maneira em que esses agentes, que antigamente eles eram muito caros, porque você precisava de um baita desenvolvimento para fazer, então você tem um fornecedor que vendia um agente desse bem caro. Vou abrir um parênteses e dar um outro exemplo para vocês. Uma empresa que faz saneamento de cadastro. Sim, Empresa de saneamento de cadastro. sim. Até 3, 4 anos atrás, o cara vinha, oferecia para você Era para uma fazer o fortuna. saneamento, uma fortuna, porque ele cobrava para cada cadastro que ele limpou, né? Uhum. O resultado final, porque ele tinha realmente uma tonelada de gente Uhum. olhando, mexendo, etc, etc. Conheço uma empresa que veio conversar comigo, pena que eu não vou me lembrar o nome deles, eles vão ficar nervosos, porque seria uma boa Eu propaganda. também fiz aqui. E, enfim, eu não vou lembrar o nome Também de foi verdade. As reunião com clássicas. Plasmate, CH Master, Astrin. Eles têm Não são nenhuma Não. das três. Não? Já fundaram, agora fiz a reunião, uma startup, startup. que a premissa não pode ter nenhum ser humano. É Todo isso. saneamento de cadastro ser 100% por IA. Qual o nome da empresa? Vou deixar mesmo. Hã? Qual o nome da empresa? Não, mas é que é uma startup nova, a gente não Tá bem, não quero falar agora. Tá bem, mas talvez Tá procurando, inclusive, talvez parceiro. você venha conversar comigo. Por exemplo, Jimba, nós contratamos a AWS da Amazon
para fazer toda a parte de cadastro de novos produtos. Imagina hoje o Gimba com mais de 20 mil SKUs, Uhum. com distribuição em NCM mais de cada um. Cara. NCM, assim, então a AWS, cara, nós estamos sendo inclusive um case da Amazon, tá bom, aqui no Brasil. Somos a primeira empresa no segmento de distribuição, com mais de 20 mil SKUs, mais de 3.400 pontos de entrega que nós atendemos, onde a tecnologia está facilitando o meu time de compras. É isso aí. E eu faço até em relação ao que você está falando, Fernando, que eu acho que é importante, assim, eu acho que independente do filtro, da capacidade que a IA ela pode ter, a decisão final, ela é humana. A decisão final. Vamos Porque- chegar aí. Não, Calma, calma, É, calma que isso é polêmico. Isso é polêmico. Anota. Vou só concluir meu raciocínio rapidinho. Anota que a decisão final humana é polêmica. Eu tenho uma tendência a ir lá para o passado e para o futuro para chegar à Mas você conclusão. assim, tá muito mais barato o CNA. Vai ser muito mais barato. Já é muito mais barato. Não, Esse- vai ser mais ainda. Esse trabalho que a Amazon está te oferecendo, essa startup vai te oferecer por uma fração do preço. Só que tem mais um detalhe. Vou falar mais uma, porque eu fiz reunião com uma startup. Sim, sim. E eu não tenho problema, porque eu sou muito amigo do pessoal da CH e das Trem, que fizeram a fusão, mas o pessoal daquelas mate. E eu já falei para ele, então o que eu vou falar aqui, aspas, como eu já disse para eles, tem liberdade de falar. Eu já falei, o futuro é não cobrar pelo cadastro. É isso. Pelo sucesso, né? Não, Nem por isso. Não, Mas é a tá sequência. certo o sucesso. O sucesso é uma palavra boa, mas sabe o que é? Como é que vem a É remuneração? a sequência. Como é que Sabe qual é monetiza isso? na minha venda, qual que é a monetização deles? A partir do momento que eu tenho o que eu faço com o cadastro saneado? Tem que ter a ferramenta de PDM para Eu tô manter isso saneado. enriquecendo. Já entendi. Não, o que eu faço com o cadastro Você saneado? oferece para outras empresas. Não, Tem acesso. Não, você compra, você usa o cadastro, né? pra quê? Pra gerar o que a área de O compras teu fornecedor paga. O fornecedor paga para você. Saving. O saving, lógico. Não, você pode criar um modelo de plataforma que o fornecedor paga. Isso. Isso pode estar embutido no modelo de negócio deles. Perfeito. Mas a lógica é, ao invés de eu te vender o cadastro, Eu te vendo o saneamento. Não, isso não, aí vai estar junto de Tá graça. junto, Presta é atenção o pacote. nisso. Vamos lá. Vai. Eu vou te vender tô exagerando aqui, tá? Mas simplificando, exagerando. Uhum. Uma lista categorizada, categoria a categoria, com preço de onde a tua equipe ou agente deve focar para ganhar dinheiro. Ou economizar. Eu tô te vendendo o lugar onde você vai ter resultado. Entendi. Não o saneamento. Entendi. O saneamento é a base para eu fazer um strategic sourcing. Uhum. Aonde que tem save na minha empresa que eu não enxergo? Eu te dou uma decisão de um mapa de falar o seguinte, cara, o que eu tô te dando todo mês, tá me pagando assinatura? Para eu te dar top 10 categorias, vamos chamar assim, categorias que você deve fazer strategic sourcing para ter save. E eu te dou todo o mapa do save. Por quê? Porque eu tenho o preço, eu tenho o cadastro, eu tenho o número de fornecedores na minha mão, eu tenho fornecedor na minha mão. Se eu quiser incluir algum fornecedor com modelo de precificação no meu modelo, eu posso. Mas por quê? Porque aí eu falo o seguinte, eu ponho cadastro de graça em todo mundo. Se eu pegar e puser cadastro de graça em todo mundo, o que eu tenho? Informação no mercado. Se tem informação no mercado, te gera o save, você paga pelo save. Louco pensar assim. Não, Não é pelo louco, não. Não contrário. é louco, Hã? não. Não, pelo contrário. É doido, né? Não, é Então, mas tudo isso para chegar no raciocínio seguinte, o cadastro vai virar commodity. isso. Um É. dado momento, o cadastro vira commodity e vai ser algo que é ou você tem ou você está fora do jogo. Uhum. Vamos chegar no momento aqui que você fala, cara, ou você está com o cadastro certinho, não digo 100%, porque não existe, mas ou você está com o cadastro, sei lá, 90% mais belezinha, ou você está fora do jogo. Porque os agentes não vão conseguir fazer o negócio. Uhum. Bom, mas essa conclusão é viável da gente tirar, né? Aí vamos voltar à questão do por que não fazer. Eu acho que é uma limitação de foco, De recurso mesmo, de grana. de recurso de grana. E por que foco? Porque pode ser que você fale, é muito caro eu programar um agente específico para fazer uma categoria que eu compro uma vez ao ano. Uhum. Né? Vamos pegar esse cenário. Sim, sim. Ou uma vez ao ano eu vou programar 3, 4 meses um agente. Uma pra vez a fazer- cada 2, 3 anos. Ou uma vez a cada 2, 3 anos. Pô, esse não vale a pena eu pegar. Porque se esse aqui que eu compro uma a cada vez 2, 3 anos, para eu programar vai ficar parado. Se ficar parado é capaz de defasar. Não vale a pena. Uhum. Agora, então eu poderia fazer, e ele poderia ir bem. Só que talvez o custo-benefício de fazer não vale a pena. Uhum. Né? E seria certamente a última coisa que a gente faria. A gente vai começar pelas mais fáceis. Não tinha Sim. dúvida. Mas na lógica a que você começou no Edux, na CCN, muita gente, BRF, um monte de case que teria aqui, as mais fáceis já começaram a ser feitas. Uhum. E à medida que entregou a camada mais fácil de curva C do tail, long tail, vai começar a subir para as outras. Para mim, isso é um raciocínio natural. Natural. Mas Natural, vai começar a subir para as outras. qualquer business, Em qualquer qualquer... business, vai começar a subir para Também. os outros. Então, a pergunta que a gente vai ver da decisão humana é: vamos entrar em outra polêmica aqui. Bom, dado isso, eu, comprador, tenho algumas opções.
ou eu só vou comprar essas categorias lá na frente, que é o que vai sobrar, positivamente, mas é o que vai sobrar. Que são as mais Que estratégicas, são as mais que mexe o ponteiro da companhia, né? Olha, sim, mas eu te diria que às vezes por risco não, né? Eu concordo plenamente, mas só polemizando. Pode ser que tenha algum negócio de compra de serviço long tail que você não tem agente para isso, mas precisa. Isso alguém vai ter que fazer. E alguém vai ter que fazer. E nem é tão estratégico assim. E não é estratégico. Né? Porque pelo custo-benefício de comprar pouco, ser difícil de programar, essa aí fica na mão de um humano. Entendeu? Não, pode ser. Mas eu concordo, se de maneira genérica, vamos focar na estratégica. Por que eu tô polemizando na estratégica? Porque pode ser que a estratégica, que tem um alto spend. Vamos pensar um negócio básico também aqui, ó, um exemplo básico. Algodão, só para pegar um negócio complexo, algodão para a indústria de moda. Tá. Cara, normalmente, porque eu já trabalhei com esse setor, né? Normalmente, o presidente está envolvido na compra do algodão, pra você ter uma ideia. O presidente compra o algodão, de tão sensível que é, vai pro conselho a decisão de compra do algodão. É muito louco isso. O principal insumo, né? Que é o principal insumo. Aí você fala, cara, esse nunca vai ser pela marca. Pelo contrário, né? Pode ser que esse aqui, que é a commodity mais importante na indústria têxtil, você, como é sempre, você tá comprando algodão igual, com um monte de variável, esse cara aqui, que é o mais estratégico da companhia, é o grande candidato. E mais ainda, Alex, nesse cara, a IA pode ser a tua grande auxiliar, É isso? secretária. Ela pode falar o seguinte, bom, esse produto é uma commodity. Deixa eu tentar fazer simulações e projetar, baseado no que eu vejo aqui enfim, de dados econômicos, dados geopolíticos, etc. Isso aí. Deixa eu projetar como é que vai ser de clima, como é que vai ser o preço desse algodão daqui a 6 meses. Ela fala ao presidente, escuta, doutor, faz uma compra maior, porque vai aumentar o preço. 97%. Chegamos onde eu achar que eu distraí aqui. Então vamos lá, o comprador pode continuar comprando algumas categorias que são mais difíceis e o ROI não bate de jogar para um agente. O comprador pode ser um cara que vai atuar em conjunto com um agente. E o comprador pode ser o cara que só faz agente. O comprador agora, na verdade, ele é um programador de avatar. Ele é a peça-chave para que isso aconteça. Ele é um programador de avatar. Qual que é a inteligência dele? Eu sou um cara que eu sei, pela minha competência de compras, como treinar avatares, construir avatares, que vai fazer uma compra igual ao que eu faço, com um tempo melhor do que eu faço. Eu vou largar um, crio outro, largo um, faço outro. Então a carreira... Aí eu quero ver com vocês, o que vocês acham, né? Se é um comprador que só vai ficar fazendo compras que não dá para ser automatizada, que o IA não entrega tanto, se eu tenho um cara híbrido que compra junto com a IA, ou se eu tenho um cara que só programar. O que vocês acham aí? Olha, a gente ainda não tem essa bola de cristal para saber como é que vai consolidar o mercado. Talvez tenha todas as possibilidades que estão na mesa sejam as que acabem se tornando uma realidade mais para frente. Mas o que eu ia comentar? Hoje a gente já tem uma divisão nas grandes empresas entre a área de inteligência e de suprimentos, né? Um centro de expertise em suprimentos. Perfeito. E a área de compras propriamente dita. Perfeito. Né? Então, primeiro a gente tem que entender quem é que vai programar esse avatar, quem é que vai fazer o agente. Vai ser o comprador, como você está falando, ou vai ser alguém da área de inteligência e de suprimentos? Vai tá uma pergunta de estrutura. Então, assim, e ao mesmo tempo, essa área aqui de inteligência é uma área difícil de defender muitas vezes. Que ela tem valor, ela é importante, mas muitas vezes ela é subestimada pelo C-Level. Tá? Muitas vezes o C-Level não consegue enxergar o valor. Primeiro que o C-Level não tem uma visão muito clara de como o suprimentos trabalha lá dentro, né? Dentro da caixinha lá, o que está acontecendo, né? Então, só um pequeno rápido comentário, a gente interromper nessa área de inteligência. E às vezes não é pelo C-Level. Às vezes, de fato, ela não entrega, a área de inteligência não entrega valor. Às vezes não é só uma percepção errada, não entrega, sabe por quê? Porque ela até faz um bom estudo, mas, por exemplo, o comprador que está na ponta não segue a recomendação do que foi feito. Também acontece. Porque o viés cognitivo... É raro, mas acontece muito. É muito, é raro, mas acontece muito. Então, às vezes, ela não gera valor, não pela qualidade do estudo da recomendação, porque a recomendação não é seguida. Mas prossiga. Não, perfeito. Então, assim, primeiro a gente tem que entender, né? Se vai ser realmente uma área de inteligência, se ela realmente vai ser a grande orquestradora, criadora dos avatares, ou se vai ser realmente a própria área de compras que vai parar de comprar um período para poder fazer a programação ali, né? E criar os avatares. Né? Ou se vai ter uma ajuda de TI também, e a TI também tem que participar de alguma forma disso, ou se vai ser um fornecedor externo que vai fazer isso. Então, assim, você tem vários players, né, nessa mesa aqui, para a gente poder entender direito para onde vai convergir, para quem que vai fazer realmente isso daí. Eu não sei dizer ainda, mas... Eu sei dar, não precisa, big numbers, big picture. Todas as opções que você falou são válidas, todas, e vão funcionar em certo grau. Estatisticamente falando,
você ter, independente do nome, ser área de inteligência, COI, Centro de Excelência, Operacional de Excelência, Lab, área de projetos de compras, cada hora esse núcleo que não compra, digamos assim, tem um nome diferente nas empresas. Verdade. Tem um monte de nominho diferente. A tendência de hoje, do que é mais rápido no momento atual, é que você deixe essa área isolada fazendo os avatares aqui, os agentes, a RPA, e deixe o comprador só comprando. É o que mais percentualmente dá resultado. Uhum. Onde entra o IT? O IT participa e apoia esse grupo aqui. Às vezes o IT tem um business partner aqui dentro, às vezes não. Mas pode ter uma ligação completa com o cara de IT, um BP de IT aqui dentro, e esse grupo aqui. Então, o que eu estou falando hoje? Se você quer acelerar isso, imagina que você tem uma área de compras com 20 compradores. Se tiver 50, 100, 200, melhor. A partir de 20. Num desenho genérico meu, ok? Se eu tivesse 20 compradores, minimamente eu deixaria 18 comprando e colocaria 2 amanhã nesse núcleo aqui. Perfeito. Aí esse núcleo de 2 aqui ganha corpo, faz 3. Quando esse agente estiver pronto, ele joga para cá, ou deixa na mão de um comprador como auxílio, ou já deixa comprando sozinho, e traz mais um para cá. Perfeito, eu concordo com você. Com um terceiro fornecedor sendo gerenciado por esse núcleo e com o IT falando com esse grupo aqui. Faz todo sentido. Mas é percentual, tá? O outro modelo do comprador executado também funciona. É que percentualmente o grupo tem mais espaço. Pode falar depois. O que eu queria comentar em cima do exemplo que você deu é o seguinte, né? Tem uma outra coisa que a gente não debateu aqui, que é o seguinte, né? O ser humano tem o medo do desconhecido. Total. Né? Então, assim, o comprador, ele pode se sentir ameaçado. É impressionante. Uma coisa de pensamento que eu ia falar agora. Nesse momento. Não fale. Não, mas é justamente você. Mas eu complemento o que você está falando. É exatamente isso. Eu ia falar, vamos trazendo esse exemplo, esse desenho para o mundo real. Perfeitamente. Então, a questão do medo do desconhecido, o medo de perder sua função, perder seu emprego, e vou ilustrar com uma coisa absolutamente prática e real. Dentre as 500 coisas que eu faço, uma delas eu sou sócio de uma empresa de e-procurement também, chama Kizar, uma empresa que trabalha para microempresas só. Ninguém nunca ouviu falar, porque é uma empresa pequenininha. Muito simples o software de sistema de e-procurement, né? Qual que é o grande problema para vender esse software para as empresas? Você vai para o dono da empresa, o dono da lojinha, fala assim, escuta, vou falar para você o seguinte, tem um sisteminha aqui que eu vou te cobrar R$800 por mês para você colocar, ele vai fazer a cotação direta para você, vai juntar tudo num lugar só para você saber quem é o vencedor. Eu falo com esse nível de simplicidade. Uhum. E mais uma coisa, vai ter um workflow aqui e que só você que vai aprovar. Você gostou? O cara fala, pô, eu amei, eu te amo, põe aqui para mim. Só que é muito difícil chegar no CEO ou no dono da lojinha. Você vai falar com o comprador. Aí você fala, escuta, tem um sisteminha que faz isso. Ele vai falar, meu emprego está ameaçado. Então, total. No mundo, né, no mundo concreto, a tendência, eu já vivi isso, obviamente, já vivia na empresa que trabalhava antes, justamente com a implementação de sisteminha desse de procurement. A resistência proposital do cara de compras, às vezes até de... Sabotagem, às vezes. Total. É absurda. Imagina acontece com também, Fernando. Hoje muitas empresas têm um comprador que compra higiene, outro que compra limpeza, outro compra descartáveis, outro compra EPI, outro compra personalizado, e eu sou uma solução que agrega tudo numa única distribuição. E aí vem aquela frase, né? Para toda inteligência natural tem a nossa ignorância natural. Isso aí. Né? Então, para toda inteligência natural existe a nossa ignorância natural. Então, acho que eu, por exemplo, como um distribuidor onde eu agrego o produto na minha prestação de serviço, eu vendo tecnologia embarcada. O produto é a realização do seu desejo de comprar comigo. Mas a inteligência que eu tenho de ter um portal, de ter uma logística integrada, de ter um KPI, de ter um OTIF, de ter uma análise de TCO, tabela de Krajik, tudo isso daí a gente engloba numa consultoria para atender o quê? A sua necessidade, a sua demanda. A gente comentou aqui de uma situação que nós passamos no início desse ano, onde através de uma estratégia, de uma parceria, a gente conseguiu atender. Mas as pessoas, o comprador, e eu não tiro a razão deles, eu acho que todo mundo a gente está pensando em pessoas, mas tem que ser real. A gente precisa da inteligência artificial para nós evoluirmos como seres humanos, precisa da inteligência artificial para nós evoluirmos como empresa. Isso daí vai ser impactado. Você querendo ou não, vai rolar, vai ser impactado. Ou a gente adere, se adequa e aprende, ou a gente vai ser uma pessoa ignorante. E só para falar do conflito, eu vou dar um exemplo. Nós temos nosso produto SupplyGo, certo? Tá com as canequinhas do SupplyGo aqui. Lindo. Né? SupplyGo é nosso produto de educação por assinatura. Perfeito. Né? Inclusive, o SupplyGo
tem aulas ali on demand, mais ingresso para ir nos nossos eventos, mais curso ao vivo. Já temos módulo de IA e RPA em compras no Supply Go disponível, para quem quer Legal. aprender. Eu dei uma olhada nisso. Muito bom, muito Já bom. tem ficou. curso lá montado. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Não, e e no eu- Supply Go, mais uma coisa. Existe um assessment no Supply Go, que é o quê? A gente lista as competências, o líder escolhe para cada cargo que ele tem, quais são as competências que ele quer avaliar no comprador ou na pessoa do supply, de logística, de planejamento. E os colaboradores, quando a empresa assina o Supply Go, que é livre para todos os colaboradores da empresa, cada colaborador faz o seu assessment. Em cima do assessment, a IA gera a trilha individualizada em cima dos gaps do comprador. Claro, perfeito. Isso é o nosso produto, que envolve o quê? Tecnologia com IA, de entender o gap do comprador, da pessoa de logística, e oferecer exatamente o curso que ele precisa na formação, que ainda dá um mapeamento para os líderes. Muito que bem. Por que eu estou comentando isso nesse momento? Porque eu tenho certeza que a gente identificou várias empresas clientes que não assinaram o Supply Go ou que pediram para tirar o mapeamento do assessment e só deixar disponível os cursos. Caramba. E a pergunta é, Claro, por quê? claro. Por quê? É Porque isso. vai revelar O grau de maturidade. o grau de maturidade baixíssima. A pessoa, nesse caso, não é o comprador. Sabe quem é? É o líder. gerente. Exatamente. Não o Diferente. diretor, a diretora. Normalmente é o middle manager. Isso. Porque o middle manager fala, rapaz, vai pegar a minha equipe Vai aqui, ter uma fatura não exposta. mesmo se eu responder formal aqui no assessment. Fala, isso aqui é uma bucha, velho. E aí, a pessoa não assina por causa do assessment. Impressionante. E deixa ele pôr a educação pra dentro. Absolutamente verdadeiro. Então, Absolutamente verdadeiro. igual. É. Vai acontecer com o IA igual. Que aí, já aproveitando, né, para não perder o gancho aqui, fica a dica que esse treinamento que a gente tem em On Demand, temos em company, hein, pessoal? Nós estamos fazendo muito treinamento de AI agente para a área de supply, logística e compras, para você implementar na tua empresa. Então, se você está gostando disso aqui, fala, Alex, eu gostei, vocês estão discutindo, mas eu queria saber como fazer. Treinamento em company, vai ter deixar o link aqui embaixo. Compre com a gente treinamento em company, que a gente ensina como fazer isso aí na tua empresa, beleza? Mas vamos voltar aqui pro gancho aqui. Então existe o conflito de interesse, né? Existe Que total. vai ter. Você como líder ou Complementar, né? A Rose, o time que comprava esses itens, né, da cauda longa, ficou muito ressabiado. Claro. Porra, o que vai acontecer? Se isso der certo, o que eu vou fazer depois, né? Então eu tive que ter um trabalho de comunicação muito forte, muito grande com o time, explicando, olha, a gente não vai demitir ninguém por isso. Né? Porque o plano era, a gente tinha uma necessidade, um gap mesmo de mais pessoas em outras posições dentro do time. Né? E melhor do que trazer de mercado era desenvolver o time interno para isso. Né? Perfeito. Olha dentro, se não tiver e não conseguir capacitar, vai para fora. Acho que esse é o papel de qualquer líder, né? Desenvolver pessoas, né? Treinar, né? Supply Go, né? É isso aí. É isso aí. Então, assim, então teve um trabalho muito grande de convencimento, mesmo que eles não pudessem sabotar, não pudessem interferir, porque não estava sendo feito por eles, mas para deixar claro que o objetivo não era deixar ninguém sem emprego, que a Rose não ia roubar o emprego de ninguém, tá? Isso foi amplamente discutido em várias reuniões para que ninguém ficasse, né, com o pé atrás ou tivesse contra o projeto em si. E só para vocês saberem, né, assim, foi um projeto de 6 meses, né, e demorou, 1 mês e meio, 2 meses para programar a Rose. Você estava falando aí. É isso aí. Né? Então, assim, foi muito rápido e custou menos de 100 mil reais. Tá? Só para deixar claro. É isso aí. Não tá falando nada do outro mundo. Não. É uma coisa bem factível. É isso aí. Vou colocar agora um pouquinho mais de Tomásio, tá? Temos 2 perguntas para responder. A sua, que você já pode voltar, e a toda decisão humana. É isso aí. Beleza. Vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta, é de fato uma reflexão. Vamos lá, a reflexão é a seguinte. Talvez sem tentar tapar o sol com a peneira, né? Toda empresa, ela tem uma certa elasticidade, onde ela consegue acomodar as pessoas que perderam a tua função, enfim, e tem necessidade de outra. Mas vai chegar no momento, e vai chegar mesmo, em que a IA, ou qualquer tipo de automação, qualquer tipo de, enfim, de automatização de trabalho, IA ou não IA, vai chegar um momento em que, infelizmente, a quantidade de pessoas que sobrou vai passar da capacidade da empresa de absorção. Perfeito. Então, assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Não, no final das contas, vai sobrar gente. Porque, afinal de contas, só fazer um gancho, você vai responder bem rápido. As coisas se repetem ao longo de um ciclo histórico com exemplos bem diferentes. Do tipo, vamos falar, nossa, cara, a internet
Quando suja... Computador pessoal. Computador sai do pessoal. meio, computador pessoal. Ih, vai pegar um monte de gente. Vai desempregar um monte de gente. Aconteceu. Impressora. Aconteceu. Depois, quando a gente sai do... Vou voltar até nos milênios da história. Cara, quando sai escrita, o que se falava quando saiu a escrita? Puta, ninguém precisa estudar mais. Na criação do livro pergaminho escrito, quem detém o conhecimento é quem, teoricamente, quem podia ter o livro e falar, não preciso estudar mais, porque se eu posso consultar, por que eu preciso decorar? Isso aconteceu? Claro que não. aconteceu. Aí vem internet. Fala, bom, agora que eu tenho internet, eu não preciso estudar. Aconteceu? Não. Aí vem o Google, né? Avançando a internet. Agora que eu tenho o Google, eu não preciso estudar. Aconteceu? Não. Aí agora tem o ChatGPT. Agora que existe o ChatGPT, eu não preciso estudar. Aconteceu? Não. Claro que não. De novo, já não é igual. Esse negócio de demissão de pessoas veio o RP. E RP. O RP falou, acho que vai demitir gente. O ROI, que a SAP lá atrás, a Oracle, o JB Edwards, Lotus, vendia, o que era? Implanta aqui, com o saving que você vai ter de pessoas, vai fazer o negócio. Isso aí. E resultado, demitiu gente. A profissão parou de existir do financeiro? Claro que não. Não. Mas aconteceu. Nós estamos vivendo uma repetição com outro tipo de tecnologia que vai ser gente demitida, vai diminuir, só que a profissão não irá Não, de morrer. forma alguma. Exatamente. A lógica é, onde você, naquelas opções que a gente deu, ou você é um comprador extremamente, cara, estratégico, que gera valor numa compra que não vale a pena a IA assumir, ou você é um cara que usa muito bem a IA com produtividade para fazer aqui, ou você é um cara que programa os agentes, é um orquestrador. Você tem que escolher que caminho você vai. Perfeito. E só para deixar claro, Isso. tá? É O exemplo da comunicação interna no caso da Rose foi porque realmente a gente tinha esse espaço de absorção que você falou, então era possível, era viável absorver aquelas pessoas que tinham posições em aberto que a gente não conseguia preencher. Né? E a gente sabia que tinha gente que a gente podia treinar. Maravilha, mas não você já tinha. Isso é uma exceção. Eu acho que, na verdade, você vai ter realmente uma grande mudança, né? Um shift aí, né? no grupo de compradores de cada empresa em função das ferramentas novas que estão surgindo. Mas o que eu ia comentar, né? Vamos para o lado da arte, né? Você tem lá o Renoir, um grande pintor, né? E tudo mais. Você sabe o que ele fazia? Qual era a profissão dele? Ele pintava prato de porcelana. Esse era o trabalho dele. Ele não pintava quadro, né? Até que um dia o dono da empresa onde ele trabalhava comprou uma máquina que fazia a pintura dos pratos de porcelana de forma automatizada. E ele foi desempregado, ele foi demitido. Né? Então, a partir disso, ele começou a pintar quadros. Né? Então, assim, eu acho que cada um tem um dom, cada um tem realmente, né, uma capacidade. E às vezes a gente não desenvolve essa capacidade porque a gente não é desafiado o suficiente. A gente mesmo se reinventar. Né? Exatamente. Então, assim, toda tecnologia, toda mudança, ela provoca isso nas pessoas. Você tem que se adaptar a uma nova realidade, né? Você tem que correr atrás, né? Tem que conseguir o teu novo ganha-pão. É isso aí. Né? Então, eu acho que para o comprador, né, acho que a grande sacada dele é o seguinte, não enxergar a IA como sendo a tomadora do emprego dele, mas como sendo alguma ferramenta, algo novo que está chegando que pode fazer com que ele dê outros saltos na vida dele. Boa. Ele só tem que ficar esperto só para Isso aí. conseguir navegar a onda. Ele não pode ficar. Né? Vamos responder a tua pergunta. Tua pergunta não, você fez uma colocação. E a tua colocação era, repita. Que, no final, independente de qualquer inteligência artificial, acho que a decisão humana ela tem que prevalecer. Ou pode. Você falou que sempre a decisão humana ou ela tem que prevalecer? Ou ambas as coisas? Eu acho que existem duas situações, como no exemplo aí que o próprio Alexandre deu em relação aos itens de cauda longa. Mas eu acho que itens estratégicos, acho que a decisão humana ela acaba sendo o principal. Que nem o exemplo que você deu do seu cliente, né, que colocou lá a prestação de serviço, de frete, etc. Conseguiu colocar, mas, cara, o cara tá levando em consideração qual vai ser a logística, qual vai ser a logística mais efetiva, qual o turnover das pessoas. Claro, tudo é programável, mas acho que tudo depende de uma decisão estratégica. Tem algumas coisas que são mais difíceis de você programar. Posso botar uma pimenta aqui? Isso, vai. Eu comprava frete logístico na minha Vou até tomar mais água, tá muito apimentado isso aqui já. 1,2 bi por ano, tá? Imagino. E frete para tudo quanto é lado. Sim. Last mile, tudo. Então, olha que interessante, né? O Brasil não é para amadores. Não. Né? Então, você quer entregar uma geladeira na favela da Rocinha? Não, eu ia falar que você puxou, o Brasil não é para amadores, Rio de Janeiro especialmente. Exatamente. É PHD, não é PHD. Então, assim, você não vai levar essa geladeira com qualquer transportadora lá no alto do morro. Tem algumas transportadoras que fazem serviço e outras não fazem. Outras não conseguem nem passar na primeira viela ali, na primeira, né, primeira e um detalhe barreira. Que eu aprendi no nosso evento. Você tem seguro de carga para muita coisa. O seguro de carga no Rio muitas vezes é outro. É real isso.
O seguro, não vou falar aqui, mas você tem que ter seguro que você paga. Um exemplo, só para falar, seguradoras grandes, a Porto, Allianz, Bradesco, para o Sul América. Tem outro seguro à parte para lá. Aí existe um outro tipo de seguro diferenciado. Já entendi. Diferenciado no Rio de Janeiro, mas prossiga. Claro. Até o seguro muda. Enfim, né? Eu participei do encontro do Embrasca no Rio, eu participei dessa palestra, né? Bem interessante também a colocação da colega lá, né? Mas, enfim, independente dos seguros que existam, né? Você tem uma transportadora que vai conseguir subir na favela A. Perfeito. E tem outra que não vai conseguir. Perfeito. Difícil passar isso também para o agente de IA, né? Não é trivial, né? Por quê? Porque não é um conhecimento explícito, às vezes é tácito, às vezes é o comprador que ou sabe tete a disso. tete mesmo. É né? um presencial, você trocar uma ideia com a pessoa. Acho que você não concordou muito. Eu vi que você não fez... concordei muito. Vai lá. Porque eu acho que eu vou refrasear o que você falou. Não é nem o Alex que tá aqui, viu, gente? Eu vou refrasear. Não é difícil passar. O problema é lembrar de passar. Passar é molezinha. A pergunta nesse caso é: entrou um comprador novo. Sim, na empresa. E o agente é um comprador novo, né? Entrou um comprador novo na empresa. Trocou o cara de frete, contratou um cara novo. O cara vai fazer frete lá. A pergunta é: ele vai como que esse cara novo, capital intelectual, vai fazer um diferenciado no serviço de frete na Rocinha? Então, ou alguém contou para ele, ou ele achou em algum arquivo, ou ele vai se dar mal na primeira compra, porque vai dar ruim. E aí alguém porque o comprador novo não sabe. Que normalmente esse comprador novo, ele é... Dá o mesmo da gente. Onde eu quero chegar? O comprador novo e um agente novo é similar. Mas fala. No caso do comprador novo, ele vai ter um handover com quem já estava ali se a pessoa não foi demitida, né? E se a empresa consegue efetivamente fazer um handover mínimo para a coisa poder continuar rodando normalmente, né? Isso é o by the book, né? O avatar, que é o comprador novo, ele não está nascendo junto com o comprador, que pode ser até alguém que está temendo ele. Neste aspecto, está coberto de razão, pelo conflito. Eu propositalmente não conto isso só para ele se dar mal. Eu não vou contar para ele, não. E quem está criando ele, quem vai treinar ele, quem vai dar a informação para ele, é o cara de inteligência, que às vezes não tem esse conhecimento da ponta. Perfeito. Então, assim, esse é o risco, tá? Total, isso vai dar ruim. Não estou falando que vai dar bom, você tem razão. Mas a lógica é que, de alguma maneira, o handover para o agente não foi feito. Sim. Posso... Vai lá. Só voltar na pergunta inicial da questão de apertar, ou ter algum humano para apertar, ou não apertar o botão no final, né? Uma pergunta. Que foi o ponto dele. É o ponto dele, justamente. Isso aí. Então, que é o ponto dele. Uma pergunta: até que ponto eu posso usar o português mais coloquial e falar alguma coisa? Pode, tranquilo. Então tá bom. O grande ponto, agora colocando o chapéu de executivo, né? A gente passou anos e anos no mundo executivo, no mundo corporativo, e tendo que saber como transitar, né, politicamente, etc, né? Uma coisa que eu acho que nunca vai acabar com IA ou sem IA é a necessidade de ter o cu de quem. É isso aí. O cu de quem. É isso aí. Concordo plenamente. Então, vamos lá. Você fala o seguinte: agora eu vou pegar e vou automatizar, porque eu coloco a melhor IA do mundo. Para comprar algodão, só para falar. Para cuidar algodão. Pô, a melhor IA ela consegue, inclusive, prever a tendência daqui a um ano. Isso aí. Pumba. Beleza, aí deu uma cagada. É isso aí. Escuta, não fala com a IA. Fala com a IA. É isso aí. Você vai ter accountability aonde, né? Aonde? Tá, então, acho que esse é um ponto importante para pensar. Porque esse é um grande limitador da implementação. Mas aí você está falando de inovação. Você tem que ter um ambiente, uma cultura que permita, né, você errar tentando aprender. Não errar na mesma coisa, né? Que aí é burrice, né? Mas você tem que ter uma cultura que permita isso e controles, né? Perfeito. De assumir o risco. Exatamente. Até onde vai meu risco, né? E se acontecer... Tá tudo certo? A empresa entende que realmente foi melhor para a companhia? Né? Porque você não vai ter mais o comprador tradicional fazendo aquela contratação. Vai ser a IA, vai ser o avatar. Né? Mas tem alguém acima do avatar. Vai ter a gente vai tangenciando o assunto, mas assim... Tem um decisor em algum momento? Eu não estou falando que eu não cheguei na sua resposta ainda, da sua pergunta, né? Sim. Sempre vai ter um humano no final das contas para tomar a decisão final, não é isso. Mas assim, eu entendo o seguinte: mesmo que você implemente um avatar ou mais de um avatar, você vai ter aí gestores de avatares. Eu acho que isso vai acontecer. Fato. Já está acontecendo. Concordamos com isso aqui na mesa. Então, assim, de certa forma, o accountability, que é o que você falou, né? Você falou mesmo, como é que foi a expressão? É uma palavra só, chama cu de quem. Pois eu tinha um grande amigo, Francisco Castelo Branco, né? Tenho ainda, né? Tá em Salvador.
abração Chico, ele falava o seguinte, Alexandre, tem que ter sempre um Kudum, né? Isso. Então, é uma variação. É o sinônimo nordestino. Pois é. Então, assim, vai ter sempre, eu concordo com você, né? E, poxa, eu entendo que esse accountability tem que acontecer, ele é importante, mas a gente tem que ter paciência, tem que ter, vamos dizer assim, uma margem para esse tipo de erro, para esse tipo de problema. Porque se você não tiver, ninguém mais vai fazer. É isso aí. Na primeira pessoa que você mandar embora, que você punir, dar uma advertência formal de alguma forma, aplicar alguma penalidade, morreu. Ninguém mais vai querer fazer aquela implementação. Né? Porque doeu, machucou, né? Boa. E fica aquela lembrança, né? Não, duas coisas aqui. Você deu a receita quando você narrou a Rose. Uhum. Você começou grande ou pequeno? Pequeno. Pequeno. E foi fazendo o quê? Crescendo. Não, então, escalando. De maneira bem simplória, a receita tá aí. Uhum. Você vai ter o Kudum, mas, cara, a lógica disso aí... O risco é baixo. Né? É você começar pequeno. Com risco baixo, claro. Essa é a receitinha de bolo. Genérica. Tá aí. Eu fico com medinho de chegar lá em cima e comprar o principal item da empresa sem ninguém ver. Eu tenho medinho. Eu se tivesse sentado na cadeira de ferro, eu teria um medinho. Agora vamos discutir essa questão. Sempre cabe a uma adesão humana. Eu acho que isso aí... vamos por duas filosofias aqui, tá? Já existem startups que, inclusive, algumas eu vi que se deram mal, em que o CEO era um IA. O CEO da empresa era um IA. Já saíram reportagens, já li sobre isso. Vocês já viram isso aí ou não? Não. Aí a empresa faliu, teve uma que tá mais ou menos, os humanos assumiram de novo. Mas já estão testando a IA como presidente da empresa. Olha que loucura. Nossa. Olha que loucura. Realmente. Então, isso eu acho que não tá próximo, minha visão, isso não tá próximo. Como decisor final, para os próximos, aí a visão Alex, estou inventando, os próximos 5 anos, não vejo o MIA ainda como presidente e tomador de decisão final. Para teste de startup vale, para as empresas grandes, não, muito que bem. Mas falando de processos menores de compras, na sua pergunta, a lógica é, se eu já tenho um avatar, a Rose, que já compra tudo de ponta a ponta sozinha, a decisão está sendo dela. Você vai falar, não, mas eu programei um dia isso aqui. Eu entendi. Então, você pode falar que um dia você foi responsável pela. Só que aí ainda tem o machine learning, que ela faz o autoaprendizagem sozinha. Ela aprende. Sozinho. Que é um dos grandes medos de muita gente, porque é uma caixa preta que você não entende como chegou aonde chegou, porque o machine learning fica aprendendo em cima das recorrências das transações anteriores. Posso dar uma contribuição que vai agregar bastante no que você acabou de falar? Quando a gente setou a Rose, compre mais barato que o custo histórico corrigido. Né? Simples assim. Simples assim. Né? E aí começaram, logo nos testes, né, a aparecerem compras superiores em alguns itens. Né? Você tinha uma cesta de itens, né, e alguns valores maiores. Pô, mas qual foi o erro da programação aqui? A gente falou claramente. O que a gente ensinou errado para Rose? Cara, a Rose estava certa, a gente que estava errado. Por quê? Você tem pedidos mínimos, né? Jimba, qualquer que seja o fornecedor. Então, para otimizar, às vezes, uma determinada compra, uma requisição de compra... Para que ela não pagasse o frete, ela comprava mais. Exatamente. E não necessariamente... Ela estava sendo inteligente. Não, e não só comprar mais determinado item para chegar na quantidade mínima de corte. Às vezes, na cesta, botaram um item a mais, não um item a mais, o item que já fazia parte, só que está um pouco mais caro num determinado fornecedor, mas que dá o lote mínimo. O composto do TCO ali, vamos chamar assim. Ele poderia atender o SLA, que foi na nossa situação, no nosso case. Também, mas nesse caso não foi assim. Porque era só grana. Era só grana mesmo. Só grana. Então, assim, ela entendeu que se ela fosse tentar, vou botar um pedido com esse, se ela simplesmente fatiasse aquela demanda, né, ela não conseguiria um pedido ótimo. Esse é que é o ponto. Comprador nenhum fez isso, nenhum semelhante. Entendeu? E ela estava certa, a gente não sabia. Então, ela aprendeu e a gente aprendeu com ela. Olha que interessante. Olha que loucura. Legal. Olha que loucura. Então, voltando à pergunta, a decisão é tomada 100% pela Rose. Se algum dia você programou ali ou não, tudo bem. Você pode falar, não, a decisão foi do Ale porque ele colocou que o critério era custo baseado no histórico de preço. Não, tudo bem, mas depois disso, ela começou a tomar decisão de compra para lá e para cá. Por isso o meu medinho. Então, correta, né? Sim. E poderia ter tomado errado, como muitas vezes acontece. Por isso o meu medinho. Porque depois que você soltou, que o navio saiu do porto, você não pilota mais ele. Literalmente. Cara, isso aí eu fico em dúvida pelo seguinte, assim... Parâmetros para poder monitorar.
eu fico muito em dúvida em relação a isso, né? Porque esse é o temor de muita gente. Eu acho Sim. que ele existe. Mas eu não estou ainda visualizando, eu posso estar limitado no meu raciocínio. Mas vamos tá? lá, claro. Posso estar limitado no meu raciocínio. Eu ainda não estou visualizando no que a gente está vivendo de IA que eu não consiga desligá-la da tomada. Não nesse ponto, no sentido de você Hã? aceitar uma Não, porque decisão. existe muita lógica de falar, meu, é igual a chantagem que tá falando do Estadão, Isso, fala, meu, se eu isso. desligar a tomada, ela vai ameaçar a minha família, então Não. é melhor eu não desligar a tomada, e aí ferrou, porque eu não consigo desligar, se eu não consigo desligar a tomada, ponto aí já. Mas- Mas veja só, meu Ainda não tô ponto, vendo meu funcionando. ponto é um pouquinho diferente, é mais no seguinte sentido, como você não consegue controlar ou não consegue saber, comprovar, melhor que controlar, você não consegue bom. comprovar de antemão a decisão da IA, você não consegue, porque ela aprendeu sozinha, tomou, ela se programou sozinha para atingir alguns caminhos, rotas que criou você rotas sabe dela. como ela chegou. Exatamente, ou você não tem tempo ou saco Isso aí. para fazer essa constatação, deixar ela decidir sozinha, eu tenho medo dela não tomar a melhor decisão. Mas olha só, É isso? Fala, depois eu vou falar. você tem mecanismos de controle pós-mortem, obviamente, Pós-mortem. Isso, é isso. relatórios, dashboards que você tem Claro. que fazer para poder acompanhar a evolução Perfeito. e o desempenho dela, como você deveria fazer com o computador normal. Isso, é o que eu A acho. gestão à vista ali que você acompanha e tudo mais. Inclusive, Já respondeu. inclusive se você... Matou. Existe gestão e controle de qualquer forma. Exatamente, a diferença é que você é uma máquina que está fazendo aquilo, né? Mas aí você... O que eu ia comentar, né? Assim, grandes empresas, além de ter o controle na própria área de compras, tem auditoria interna também que Claro. valida, né? Tem controles internos que de tempos em tempos, por amostragem, né? Pega, né? Um determinado grupo de compras para poder analisar como é que foi feito. Então, assim, os mecanismos já estão disponíveis, né? Então, assim, a governança já existe. É só você ajustar essa governança a essa nova realidade. Mas veja só, e aí eu vou estar indo contra a minha futura tese de doutorado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, estamos aqui para Que o isso. professor não me pegue depois. Cara, eu acho que deixar uma IA tomar a decisão final sozinha, sem você nem sequer, por uma coisa importante que afete o bottom line da empresa, etc, sem você dar uma checada naquilo, eu acho assim, tem uma diferença entre o ser humano racional, o ser humano profissional, que está há 20, 30 anos trabalhando na mesma coisa, tomar uma decisão, e uma IA que foi treinada, etc, também tomar. Na IA, tem o risco de alucinação, tem. Sempre tem o risco Com de alucinação. certeza. Então, assim, eu tenho mais medo de deixar uma IA tomar uma decisão importante sozinho do que deixar um ser humano sozinho. Depois eu pego o problema da IA, obviamente, da mesma forma como eu pego por controle, por o que quer que seja, uma decisão errada de um ser humano. Mas hoje, no dia de hoje, eu confio mais na decisão final do ser humano do que da IA. Na final, sim. Eu não. Suporte, não. Eu não. Pelo Pronto. seguinte, falando de... Que bom. Ô, Ale, Que bom. Ale, É nóis. eu vou falar. Diga lá. Se você estivesse falando da AGI, Não é da gente contigo, mesmo. não, eu tô contigo, Claro. eu não abro. Não tem como a substituir o ser humano por completo. Não. Mas pensando no cenário que eu estou traçando da Rose, Uhum. a Rose é um agente específico para um tipo específico de compra que foi programado para aquilo e segue um processo que o meu comprador é muito mais flutuante do que a Rose. Esse é o negócio. Ele não é uma máquina, né? Estatisticamente, eu não tenho isso, tá? Sim, Se eu sim. fosse fazer um estudo de doutorado, talvez a minha proposta de doutorado fosse a Mestrado, seguinte, doutorado. olha a proposta que eu vou te dar, a tese da hipótese do doutorado de você defender aí. Vamos lá. Você pode defender uma tese que é o seguinte, peguei a Rose como exemplo, beleza ou não? E apliquei a 100 compras. Como a categoria de cauda longa, eu vou exagerar. Uhum. Apliquei a 1000 compras aqui, durante 6 meses monitorei a Rose. Foi sempre melhor. 1000 compras. E eu vou monitorar 1000 compras de ser humano. Compara um com o outro, vê a flutuação de critério, de acerto de decisão e vamos ver o que vai dar na ciência. Fizemos. Você fez? Rose ganhou. Ih, caramba. Então, mas Se você fizer essa tese de doutorado, talvez você descubra isso. Isso não quer dizer que a Rose nunca erre. não quer dizer mesmo, mas veja Ela só. vai alucinar de vez em quando. Mas nesse caso da Rose, é um caso em que as compras eram compras mais simples, não era? Tudo bem, mas esse é mas calma aí. Estamos isolando o critério para uma compra simples que hoje... Então, beleza. Ponto. Mas para Rose eu deixo 100%, vai lá mesmo. Mas Mas é isso que a gente falou. Agora eu estou pensando numa compra mais complexa. Se eu treinei bem a compra complexa. Aí eu tenho dúvida. Mas- Porque aí a complexidade, ela pode complicar o aprendizado da IA e ele pode ter mais chance de alucinar. Aí o comprador é júnior, deixa eu dar um Vamos. parâmetro polemizando.
Aí, o que eu tô falando é o seguinte, imagina vamos chamar de novo, de uma compra complexa estratégica. Bem isso. Vamos chamar Um nuance, sabe? Vamos chamar disso tudo. Isso. A pergunta é, você é o diretor, certo, da empresa, Isso. que tem uma compra estratégica. Você tem no seu time comprador júnior, comprador sênior, comprador pleno, E tem o gerente. e você tem o gerente, Isso. coordenador ou comprador master. Com anos, não só pelo cargo da carteira de CLT, vou exagerar, como o tempo que ele tem, que é uma outra variável que não está no carimbo da CLT dele, como é o tempo que ele tem de experiência na categoria que ele compra. Perfeito. Você cruza a variável de carteira de CLT de trabalho, comprador júnior, pleno, sênior, master, com 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos na carteira. Pergunta é, quem é o cara que você, do seu time, vai comprar? Quem é? Dessa variável. É o seu pleno sênior master com mais tempo na categoria ou é o júnior com 6 meses? Vamos lá. A minha resposta pode ser que não seja uma resposta de todo mundo. A minha, Fernando, com o meu viés de vida aí. O gerente vai comprar um importante. Tá bom. Mas eu vou dar uma olhada no final. Não. Você não respondeu a pergunta. Dessas aqui, eu tenho comprador júnior, pleno, sênior, master. Ok. 6 meses na categoria, menos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 mais. Ok. O gerente vai apoiar e você vai apoiar, porque é muito importante. Tá bom? Uhum. Pergunta é, qual comprador você põe nessa categoria? Para comprar uma categoria estratégica, eu coloco mais sênior. Você coloca o sênior com mais anos na categoria. Isso. Com supervisão do gerente. E depois com uma Esse supervisão cara minha. aqui, por exemplo, levou 3 anos para chegar onde ele está. Sim. E mesmo assim está supervisionado pelo gerente. Isso. Certo? Certo. Muito que bem. O avatar do Mike ou da Rose é a mesma história. Quer dizer, com isso, você não vai colocar o júnior, você não vai colocar o avatar júnior para comprar um negócio sem supervisão. Porque, no fundo, o que a gente está provocando aqui é que o avatar é uma pessoa da equipe. Uhum. E essa pessoa da equipe demora tempo para maturar. Sim. Claro. Essa pessoa da equipe tem que ter supervisão. E cada vez que ela for crescendo, menos supervisão eu tenho, mais eu delego no meu estilo. Mais autonomia ela vai ter. E mais autonomia vai ter. Porque eu não vou ser louco insano de colocar o comprador júnior para comprar categoria. Mas você quer... Não, só para complementar, para não perder esse gancho aqui. Acho que a gente está concordando e discordar ou discordando e concordar. No seguinte sentido. Esse era o tema do negócio. O que você está falando, eu concordo 100%, está absolutamente correto. Assim, o trabalho que uma IA faz, que alguma ferramenta automatizada faz, depois que ela aprende bem, tem uma qualidade tão boa ou melhor do que o cara, isso eu não tenho dúvida. O meu medo, pensando, talvez teoricamente, conceitualmente, porque eu estou lendo uma tonelada de coisa, mas conceitualmente é o seguinte, um ser humano, um comprador sênior, ele tem uma probabilidade menor de alucinar. Concordo. Do que uma IA. Concordo. Era isso que eu queria falar. E é por isso que eu queria colocar o meu dedinho. Mas é isso que eu queria falar, não exatamente concordando com você, apesar de ser verdadeiro o que você acabou de falar. Verdadeiro, eu concordo. O que acontece? O ser humano, ele pode até não alucinar, mas ele tem uma série de vieses. Sim, sem dúvida. Olhos, tá? E não são poucos. Uhum. Entende? A gente às vezes não enxerga aquilo que está na nossa frente, tá? Na hora de tomar uma decisão. A gente tem assunção de barreira inexistente. A gente começa a acreditar que por algum motivo aquele caminho não é viável. Por alguma experiência passada. Né? Então, assim, você tem vários vieses inconscientes na tomada de decisão. Uhum. A nossa decisão, ela não é perfeita. Ela é imperfeita por definição. Porque todos nós aqui temos vieses. Não, isso eu não vou nem entrar em neurociência, porque a emoção toma decisão. Segundo Kahneman, segundo Kahneman, o cérebro rápido devagar, só para citar aqui o livro do rápido devagar, 95% do tempo é o cérebro sistema rápido emocional que toma decisão, não 5%. Eu não tenho dúvida. Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar, rapidinho, né? Então, assim, poxa, uma demanda super importante, uma grande contratação de uma obra para mudar a sede da empresa, tá? CEO, conselho, todo mundo em cima de mim. Pô, temos que mudar tal data, vamos lá. Obviamente, como é que era, Alex, ali, né? Peguei lá o especialista mais sênior, com 3 anos, né? Botei o gerente em cima para poder acompanhar e tudo mais. E no vendor list que isso chegou, e as propostas que chegaram vieram acima daquilo que a gente tinha pensado em termos de orçamento, né? E aí faz uma rodada, segunda rodada, terceira rodada, e o fornecedor querendo declinar porque o prazo era curto, né? Uma guerra, né? A vida como ela é, né? Em Supremos a gente tem um lema que é o seguinte, que só é urgente quando tá com a gente, tá? Então, é mais ou menos assim. Tá? Eu vou anotar que essa é muito boa. Só é urgente quando tá com a gente. Então, assim, chegou um dado momento que esse especialista, o coordenador, o gerente,
Eles queriam contratar o segundo colocado, que o primeiro tinha acabado Declinando por causa de prazo? assim, a gente acabou não aprovando tecnicamente por algumas questões do projeto dele. Não, vamos fechar logo com o segundo, é o segundo. Peraí, calma. Aí, né, aquele freio de arrumação do trem, né? Pera, aí vai. Olha só, a gente já contratou esse fornecedor antes? Não. Ele está qualificado? Está. Tá, então ele passou no processo de qualificação. Legal. Mas, poxa, qual foi a última obra que ele fez? Qual é o histórico de clientes que ele tem? Qual foi o faturamento no último ano? Quando eu fiz perguntas básicas como essa, o meu time volta e fala o seguinte para mim: não, olha, ele faturou o ano inteiro, o que vai ser o custo dessa obra? Tá. Não está acostumado com obra grande. Claro. Pois é. Então, beleza. Quais são os clientes dele? Nenhum cliente grande, nenhuma rede parecida com a empresa onde eu trabalhava. Né? Falei, tá, vocês fizeram alguma reunião presencial com ele? Não. Então, chama o cara, vamos conhecer, vamos entender. Os detalhes aí. Né? Viu? Então, assim, o que eu senti? Na verdade, estava todo mundo preocupado em cumprir uma data, Isso. entregar E um analisar um contrato. preço. O que o suprimentos faz? Ele negocia, vai lá, assina um contrato e dá para a área executar. Não é isso? Então tinha muita pressão, o time queria, sabe, executar E rápido. passar a bola pra frente. E passar a bola Porque pra o frente, que não né? queria é se queimar e falar, pô, não entreguei no prazo. É. Pois é. Porque ia dar ruim, ia dar gritaria. Isso nunca acontece, né, gente? Né? Acontece bastante em Ótimo, várias empresas, é né? isso. Então, assim, a IA não tem esse tipo de viés, não tem esse tipo de preocupação. Então, ela vai fazer no tempo dela, rapidinho, da melhor forma possível, da forma como a gente programou e ela aprendeu também. Né? Então, assim, a gente sai de alguns vieses, né, que acabam acontecendo. Então, nesse caso especificamente, depois das minhas perguntas, a gente contratou o quarto colocado, tá? O segundo não serviu, o terceiro também não, fomos pro quarto colocado, Caramba. tá? Olha. E deu tudo certo. A obra foi contratada, foi executada, foi entregue na data, sem nenhum atraso, sem nenhum aumento de custo. E eu participei Né? disso daí com você. Eu participei Você conhece a história, com né? você. Então, tá bom. Só um detalhe, isso não significa que a IA não tenha viés, ela tem, tá? Se você Aliás- colocasse as programações para avaliar esses critérios, ela poderia ter feito. Não é só isso. O viés, porque queira ou não, a IA é uma clonagem Uhum. daquilo que a gente fez no passado E do aprendizado, e Alex. do aprendizado passado, Sim. Muito. baseado naquilo que aconteceu no até- passado. Como eu tomei decisão no passado enviesado, ela Ela está pode absorver isso. absorvendo. Absorve mesmo. Não, ela está, obviamente, repetindo um comportamento meu de viés humano, Isso aí. que ela está replicando o viés que eu tenho histórico. É que ela pode não ter o tipo de viés e pressão do conflito de interesse de data, mas um viés ela vai ter, porque ela arrasta o que está por trás. Se você ensinou ela, você ensinou com os seus viés. Isso, Falando, é isso aí. Perfeito. Não tem como fugir disso. Boa. Até dá para diminuir, né? Não. Mas- Diminui sempre, mas o eliminar o viés é É impossível. impossível, é utópico. É utópico, porque você é o viés por conta própria. Né? E inclusive você fala, pô, Alex, então você está defendendo IA o tempo todo? O que ela não entrega, né? Fazendo uma reflexão maluca aqui, o que a IA não entrega, e vocês não tocaram nesse ponto, eu vou tocar, Manda. é algo novo que esteja acontecendo no mercado, que o histórico para trás de decisão Não reflete. não reflete o que vai acontecer no futuro. Claro. E ela só entende baseado no dado histórico e não no dado futuro. Onde que aperta o negócio? Quando você começa a perceber, para esse mercado que você está falando de compra autônoma, isso serve para um monte de coisa na vida, né? Sim, sim. Mas de compra autônoma, a gente fala o seguinte: opa, o mercado mudou drasticamente. E eu vou dar um exemplo clássico, que é uma IA não generativa e não agente, mas eu fiz muito podcast, gravei, fiz muita palestra na pandemia. Muita. E muita gente tinha o quê? O seu método de forecast com regressão logística, regressão linear. Uhum. Olha, 90% das pessoas que eu entrevistei falou o seguinte: eu desliguei o meu modelo de forecast. Por que ele desligou o modelo de forecast? Porque no mundo VUCA não estava funcionando, é isso? Não é no VUCA, no meio da pandemia, É. todo o comportamento Todo alinhamento mudou tamanho Sim. que o histórico ela cuspia previsão por algoritmo super Óbvio. óptimo até então, completamente furado. Não tenho dúvida. Exatamente. Porque tem um modelo. Então, a gente não tocou no assunto, mas o ponto é onde não implementar IA? Quando tem coisas que mudam funcionar no tempo e ela talvez não esteja programada, nem pensada para o histórico. E outra, ela não cria, né? Existe uma utopia minha de raciocínio que é o seguinte: vai chegar um dado momento que se tudo virar IA, a gente não tem mais inovação. Uhum.
Você falou, ué, não entendi, Alex. A IA é inovação, mas veja, se a IA sempre se baseia em coisa histórica e ela passar a criar todos os textos agora e todas as músicas, o histórico é dela mesmo criando, se ela está baseada nesse histórico, nenhuma música nova sai. Porque se todo artista for fazer a música com IA, ele está pegando histórico. Cadê o cérebro humano que vai ter um negócio do nada, um site que está tirando a informação, brotando do zero? Isso a IA não entrega, né? Então aí que tem o gap. Para mim, no espaço de trabalho do ser humano, é aí que tem o que o ser humano agrega. Né? Entender novas coisas, entender criação de coisa nova, que senão você não consegue inovar isso aí. Então, voltando para a sua pergunta, de sempre adesão final eu acho que é parcial. Né? Tem um momento tá no parcial, né? Não, olha isso. Não, porque tem momentos que você tem que deixar ela tomar a decisão, tem momentos que você tem que supervisionar a decisão da IA, e tem momento que é o ser humano que toma a IA, se toma a decisão. A nova lógica é você ir, porque no final do Avatar, e aí vai a grande sacada, você comentou, mas eu vou reforçar aqui para a audiência, pessoal, um dos grandes futuros que tem você virará um líder de avatares. Literalmente. E eu vou gravar um vídeo exclusivo falando sobre isso, que é líder. Você lidera pessoas, estuda muito tempo para liderar pessoas. O seu RH te treinou para dar feedback e liderar pessoas. Ótimo, continuará existindo. Só que se você não for líder de agente, você estará fora do mercado daqui a 5 anos. Ou você é líder de pessoa, mais líder de agente, ou você não será mais gerente. Posso colocar uma pimenta também aí? Polêmico. Interessante. Não é para discordar de forma alguma, né? Estou concordando contigo, acho que é uma boa provocação. Mas vocês devem ter reparado também, tem várias matérias saindo, né, em vários periódicos e tudo mais, falando o seguinte, que as gerações mais recentes, millennials, pós-millennials, elas estão deixando de aceitar posições gerenciais de gestão para não ter que se envolver com gestão de pessoas. Isso, perfeito. Né? Isso aí tá bombando, bombando. Não, bombando. Vai dar muito trabalho, vai dar muita premiação, tem que ficar lidando com pessoas. Tá faltando líder. Tá faltando formação de líder. Muita gente que não faz carreira em Y, né? É isso aí. Tornar especialista e tudo mais e não ter que se envolver com gestão de pessoas. Dá para esse público, né, avatares para gerirem. É tudo que eles querem. É tudo. Você matou. Concordo. Só para pensar. É verdade, cara. Concordo plenamente. Isso, exatamente isso. Concordo plenamente. Eu já tomei uns choques desse aqui com pessoas do meu time, né? Tipo, há 6, 7 anos atrás, eu tomei um choque. Você ouve e tal, mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver, né? Cara, eu treinando a pessoa tal, eu lembro de uma coordenadora que eu tinha, ela chegou um dado momento e falou, não, porque você tem que fazer isso, porque não sei o quê, porque eu quero chegar aqui, você já vai... Aí ela virou pra mim e falou o seguinte, mas Alex, quem disse que eu quero ser você? Desse jeito. Quem disse que eu quero ser você, substituir você? Aí eu falei, não, entendi, mas você não quer? Ela, lógico que não. Tá bom assim. Você tem uma vida muito doida. Ela não gosta de subir montanha, é isso? Não gosta, né? Ela não gosta da vida pessoal, por exemplo. Vida de trabalho. Sim. Cara, você tem uma vida muito doida, você entende um monte de coisa, fala um negócio, vai lá, palestra, fala um tema, troca não sei o que, vai não sei o que. Falou, eu não... Faz palestra sem falar. Faz palestra, não tenho a menor vontade de ser você. Aí eu falei, caraca, velho. Aí você percebe que mudou, né? Mudou. Totalmente. Porque a nossa cultura de uma idade mais avançada a pessoa que está no seu time, algumas pessoas, principalmente a sua líder, né? Ou o seu líder, imagina, você é diretor, tem o gerente, você é presidente, tem o diretor, tem o gerente. O seu coordenador, você imagina que o seu coordenador ou coordenadora queira ser a gerente. O gerente tem 1 ou 2, queira. Você não está falando do comprador da base, você está falando do seu líder. É uma cadeia, né? Quer subir, né? Não quer. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Tá tudo bem, cara. E tá tudo bem. Você matou. É isso aí. Acho que é essa lógica de você, e aí você matou. Pode ser que tenha um líder, pode ser não. Teremos líder só de avatares e agentes. Teremos líder só de agentes e avatares. Que preferem. Para não dar com a complexidade do ser humano. É isso aí. Preferem. E vão se dar bem. Bom, pessoal, é isso, hein? Que bate-papo, hein, cara? Boa, muito hoje foi. E não chegamos a uma conclusão. O que a gente sabe é que vai. Eu cheguei a vários. Tem vários takeaways aqui. Tem muita reflexão ainda. Vamos fazer takeaways. O takeaway mais ridículo vai evoluir e vai mudar. A onda que a gente está passando, que hoje já está entrando para, vamos falar de comprador autônomo, já está passando em categoria simples, isso vai avançar para categorias mais complexas, vai avançar para serviço. Ponto. Você tem a opção de ser um líder só de agente, você tem a opção de ser um comprador muito eficiente, muito estratégico,
que vê futuro, uma série de coisas e continuar, aspas, só comprando, mas você vai ter que ser o cara ou a pessoa, a mulher que manja pra caramba do negócio. Você pode ser uma pessoa híbrida, que você faz isso, mas aquilo, ou você pode ser só um desenvolvedor num time específico aqui, de treinar e criar agentes e ser um orquestrador de agentes. E fala real, os 4 são legais. Isso, tem perfil para quatro todo são mundo. legais. Tem Os perfil 4 pra são todo legais. mundo. Com certeza. Né? O que você não pode é você ser um tirador de pedido. Isso. Nunca pôde, agora pode menos ainda. Agora, isso aqui vai acelerar do jeito que acelerou com o RP lá atrás. Isso aí. Do jeito que na área tributária de hoje, que o fenômeno é igual, na área tributária de hoje, o cara que só emite e paga tributo também vai acabar. Totalmente. O cara do comercial, que também só tira pedido para o comprador, o vendedor, também vai acabar. Então, esse cara aqui não vai ter mais espaço. A outra conclusão que a gente chega é, tem muita polêmica e nuance, não vai dar para implementar em tudo numa velocidade alta. Por quê? Porque tem custo ROI que não se paga. Claro. Você não vai querer implementar para falar, pô, então imagina, meu líder aqui, a minha diretora vai mandar tudo e fazer. Não vai dar, porque vai ter coisa que não dá ROI. Tem coisa que é tão complexa que não vale o treinamento. Isso aí. Não vai dar. Tem coisa que muda muito o futuro e não vale, porque se for baseio histórico, não vale a pena treinar um negócio que muda toda hora. Então essa não é a categoria certa. Então vai existir um mix aqui que você vai ter que trabalhar. Agora... Muito bom. Agora acho que o recado central é para o comprador, a compradora que só vai comprar, vamos pensar de uma maneira polêmica, mas bruta. Tem uma expressão em inglês muito legal que é face the brutal facts, né? Eu gosto da expressão de vez em quando a gente usa, cara. Enfrente o negócio de frente, né? A dureza de frente. Você vai ter que ser ali os 5 ou 10% dos compradores e compradoras top da sua equipe para você pegar essa posição e ficar com ela. Concordamos ou não? 100%. Né? Tipo, como vai sobrar pouca aqui e vai existir, que é melhor do que a IA, você pra estar aqui tem que ser bom. Tem que ser top, porque senão não vai. Então, se você quer ir para essa linha, comece a ser muito top em coisas exatamente, cara, complexas, difíceis, que agregam valor. É isso aí. Boa. Bom, Boa. para fechar, vamos às perguntas finais aqui. Vamos às perguntas finais. Vamos lá. As perguntas finais normalmente vão puxar aqui para uma coisa que já, obviamente, a gente está falando de IA aqui, vai acabar puxando para isso. Ale, uma frase de impacto. Nunca pare de aprender. Estou falando que tem a ver, sempre vai ter a ver com o negócio aqui, né? Tudo que a gente falou. Nunca pare de aprender, eu concordo muito. Você quer falar frase de impacto também, Fê? Eu posso deixar para depois que eu não me preparei. Tá bom, se quiser falar alguma, vocês falam. Quando for vai lá, Benones, próxima. O conselho mais relevante que você recebeu, Alexandre? O conselho mais relevante, assim, você falou, cara, isso daí foi algo que mudou. Seja um eterno inconformado. Nunca fique satisfeito com o que você tem hoje. Boa. Não se satisfazer no sentido de estar feliz, não é isso, tá? No sentido de estar sempre buscando alguma coisa que você ainda não tem, né? Seja conhecimento, seja uma experiência, isso. Pô, perfeito. Que é uma das mais características importantes para mexer em AI para o mundo que a gente está vivendo, não tenha dúvida. Agora vai uma pergunta muito legal. Uma competência que todos devem dominar hoje em dia, mas só vale uma, não vai falar 3. É uma competência. Olha, hoje, bom, assim, tem várias competências. Tem um monte, o legal é escolher uma. Mas escolhe uma aí, Fê, vai pensando. Tá bem? Não, mas fala você primeiro, para dar o tempo deles se preparar. Beleza, então. Então, acho que a principal competência hoje, a gente está falando tanto de IA, né, IA generativa, chat GPT, é saber, né, prompt, né, saber fazer prompt, né, de tecnicamente, hoje a gente está chamando de engenharia. Engenharia de prompt, tá? Essa é uma competência super importante. Engenharia de prompt, muito bom. Você pensou em uma? Pensei sim. Eu acho que ela vale para IA bastante, que a gente só falou do lado bonito, né? Não falou do lado feio, que é o quanto que a gente erra, né? Quando a gente vai programar uma IA, ou treinar uma IA, quanto que dá problema, quando você tem que, né? Quando você tem que refazer trabalho, tem um baita retrabalho aí. Eu acho que é essa resistência à frustração. Tem um nome para isso, uma palavra para isso, né? Que é resiliência. Resiliência é uma... É uma palavra, mas é mais do que resiliência. É você ser resistente à frustração, você não desistir nunca. Legal. Algo que você acreditou ser verdade e que mudou de opinião hoje. Então, vou dar um exemplo assim, bem simples, tá? Mas, então assim, eu sempre acreditei na minha vida de suprimentos, há mais de 20 anos, né? 20 anos. Que, poxa, tudo era contrato morte ou spot, né? Porque, pô, tem que fazer contrato, tem que fazer catálogo e sair do spot do emergencial.
Com a IA, isso tá mudando, né? Eu não preciso mais de catálogo, não preciso mais sair do spot. A IA tu pode ficar comprando o tempo todo, né? Inclusive no final de semana, feriado, de meia-noite às 6. Então, assim, essa é uma mudança de mindset que eu tô fazendo agora com essa mudança do IA. Muito bom. Até porque pode ter vantagem, né? Pra que você vai fazer um exemplo, um contrato de 1 ano de uma coisa que se você ficar bidando toda hora dá save? Exatamente. Claro. Não precisa mesmo. Né? Pra fechar, uma música favorita, uma música que tem um sentido especial pra você? Olha, difícil, porque eu sou muito eclético. Por Dos isso Beatles que é ao legal. Martinho da Vila, tá? Eu gosto de tudo, né? Rock, pop, samba, pagode, né? Eu gosto de tudo. Mas assim, pra mim uma música que tá na minha história, eu gosto muito, é Sultans of Swing, do Dire Straits. Nossa. Mandou bem. Mandou bem? Nossa. Mas essa eu quero responder também, pô. Então vai. Manda. Fala aí. Porque, no sentido de mudar, enfim, de ser um divisor de água na minha vida, ou de formar personalidade, é um disco inteiro do Marillion, que é uma Misplaced Childhood. Não sei se alguém conhece Marillion. Caramba. Não, eu não. conheço. Marillion, um grupo de rock Depois tem progressivo no dos anos WhatsApp, 80. que eu quero ouvir. E aproveitando assim, se fosse pra colocar, acho que eu colocaria Simple Man do Leonard Skinner. Opa, gosto do Leonard também. Simple Man. Os caras é tudo rock aqui, né? Mas, perfeito. Perfeito. Muito bom. Mas E antes de encerrarmos, nós temos um presente aqui pra vocês. Opa! Um presente pra vocês. Uma camiseta da Agora vem Insider. vantagem, hein? Uma camiseta Insider. Ela não nos patrocina ainda. Vai patrocinar, tô brincando, a gente não tá esse patrocínio. Essa caneca que vocês estão aqui, Que beleza. Opa! certo? A gente tomou, só que essa aqui a gente deixa pros convidados, mas olha só, nós temos uma caneca dos Black Talks pra vocês. Muito legal. Aí na caixinha. Vai ficar na minha mesa. Essa aqui hoje é uma caneca especial que a gente faz, que só quem participou dos Supply Talks que não tem à venda, Não é pra qualquer um, né? não é pra qualquer um. Essa caneca é só pra quem obrigado. participou dos Supply Talks, Que honra, hein? que Muito pode ter obrigado uma mesmo. canequinha dessa aqui. Obrigado mesmo. Galera, Ale, muito obrigado. Fê, muito obrigado. Benones, muito obrigado. Prazer, Acho que foi um... Cara, eu que Eu agradeço. que agradeço as trocas aqui. Nós, como a gente não tem muito bom, tempo, né? É isso, Então não muito vou bom falar mesmo. que a gente estourou o tempo, a gente não tem uma regra. Mas a gente ficou bastante tempo falando e eu acho que a gente ficaria Ainda mais algum tempo. se mais bobear. algum tempo se bobear. Eu acho que foi um baita de um episódio e a galera acho que aprendeu muito, pegou muita coisa aqui. Acho que serviu para reflexão, para aprender coisas, entender onde a gente está e para onde a gente vai muito bem. Então, muito bom. obrigado. É isso Baita aí. episódio. Muito bom. Valeu, Beleza? Obrigado, pessoal. Pessoal, um abraço e até o próximo Supply Talks.